Fala pessoal, mais uma resenha acontece. A resenha já começou antes do programa, a resenha já tá pegando fogo aqui, mais um bate-papo no nosso canal. Hoje com dois carecas, vocês já viram quem é o convidado, eu quero fazer uma pergunta importante pra ele aqui. A primeira vai ser muito importante, talvez a mais importante de todas nesse nosso bate-papo, nessa nossa resenha. Vocês sabem que estão aqui no canal desde o começo, aqui não é uma entrevista, aqui é um bate-papo, onde vários assuntos são abordados, um papo vai emendando no outro, a gente vai e volta. Eu tenho certeza que vocês gostarão bastante. Se você está aqui pela primeira vez, eu peço humildemente que você deixe seu like, inscreva-se no canal, assista as outras entrevistas. Se você não tiver tempo para assistir todas, tem algumas ali com os cortes. Aí, pô, gostei desse corte, quero ver a entrevista toda. Vocês vão curtir bastante, porque os convidados são muito bons. Não sou tão bom não, mas os convidados são bons. Ali você tem qualidade através deles. Mas a primeira pergunta pro meu convidado, primeira, é uma honra que você tem um cara que é 3 vezes campeão do mundo e campeão olímpico aqui na minha frente. Isso aqui é uma honra total. Tem um cabelo tão bonito quanto o meu. Principal. Exatamente. O cabelo é maravilhoso. E a grande pergunta é, quando você deixou de ser Naubert para virar Naubert? Um abraço, Naubert, campeão olímpico, uma salva de palmas. Obrigado por ter aceito o convite, Naubert. Naubert. Agora eu quero saber como que... Eu comecei a te acompanhar como Naubert. Aí houve uma competição que eu não me lembro qual, que a tua mãe acho que deu entrevista. Não é Naubert não, é Naubert. Tem aí uma historinha gostosa sobre isso, eu quero entender isso. Pô, vamos lá, prazer enorme estar aqui, eu cara. Eu que agradeço. Por bater esse papo gostoso aqui. Parabéns pelo podcast. Obrigado. Pô, muito sucesso, vida longa. E vamos lá, falando do meu nome, né? Que é um dos principais motivos de curiosidade da minha vida. Todo mundo tem essa curiosidade, mas que nome maluco, da onde surgiu isso? E como mudou? E que história é essa que até outro dia você era Naubert e virou Naubert agora? Por que acontece? A minha mãe quis homenagear os meus avós. E aí, o que ela fez? Mães, né? Coisas de mãe. Elas vão e inventam, exatamente, criatividade, invenções. Aí resolveu logo na minha vez, porque eu tenho uma irmã mais velha que se chama Maria. Normal. Maria Beatriz, mas, pô... Normal. Meu irmão mais novo, Márcio. Normal. E aí, na minha vez, ela resolveu inventar. Vou homenagear o pai dela e o pai do meu pai. Um se chamava Arnaldo e o outro se chamava Colbert. Então ela juntou Nau de Arnaldo, Ber de Colbert, Naubert. Só que para a família, Naubert, pronúncia francesa. Só que aqui no Brasil não tem como, né? N-A-L-B-E-R-T, o pessoal vai pronunciar como? Naubert. A vida toda. Exatamente. No colégio, todos os lugares, né? Sempre foi isso, aquele sofrimento. Não, é Naubert. Chegou uma hora que eu cansei. Deixa eu contar. Cansei. Quando eu comecei a jogar, e aí me tornei conhecido e tudo, todo mundo vinha, e aí, Naubert, eu deixei. E aí, na minha cabeça, estava resolvido, que seria o seguinte, a pessoa jurídica, o personagem era o Naubert, mas para a família, para as pessoas mais próximas, mais íntimas, Naubert. Eu sempre fui Naubert dentro de casa e o Naubert fora. Publicamente. Só que a minha mãe nunca se conformou, cara. Ela sempre falou, vamos mudar essa história, não é possível, todo mundo tem que saber, blá, 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 blá. Até que, 2003, já estava na seleção há séculos, já era capitão da seleção há um tempão, eu cheguei na seleção adulta em 93, 10 anos depois, 10 anos sendo chamado de Naubert, tudo certo, eu já me apresentava assim, ela resolveu fazer... A famosa declaração. Exatamente. Foi numa final da Liga Mundial e foi um jogo que tudo conspirou a favor, porque foi um jogo histórico. Foi uma final Brasil, Sérvia e Montenegro na época, né? Foi no momento em que a Iugoslávia se transformou né? Sim. Naquelas repúblicas independentes. Uma delas é Sérvia e Montenegro. Naquela época era Sérvia e Montenegro. Agora não, agora é só Sérvia e Montenegro. Mas naquela época, para jogar voleibol, eram essas duas repúblicas. Era um timaço. Time campeão olímpico, e nós já éramos campeões mundiais. Jogamos a final lá na Espanha, 3-2, foi aquele famoso jogo do 31-29 no tie-break. Louco. Jogo maluco, muita gente considera aí um dos maiores jogos de todos os tempos no esporte, né? E era a época que não tinha muita rede social e tal, e a gente ficava isolado, de certa forma, isolado lá. Eu nem sabia o que estava acontecendo aqui no Brasil, mas já estava tudo combinado. A Globo
levou repórteres para as casas dos atletas, os principais atletas ali. Então, levaram repórter lá para a casa do Giba, Ricardinho, levaram Pra sua o casa. repórter lá para a casa da minha mãe, em Copacabana, e levaram logo o mais maluquinho de todos, o Regis Rezin. Também o irmão de Careca. Irmão de Careca, exatamente. Pô, eu encontro com ele agora, a gente sempre brinca com essa história. E aí, eles foram os responsáveis por essa mudança, porque ele chegou lá, e brincadeira aqui e ali, dona Dilce, a senhora quer falar alguma coisa na hora da transmissão? Aí minha mãe arquitetou o plano e falou, é hoje que eu vou mudar essa história toda. Cara, aí no meio do jogo, ela foi lá e mandou a dela. Ela falou, pô, tudo bem, pessoal, aí, olha só pra falar que pô, o Brasil vai ganhar, o jogo tá duro, mas a gente vai virar. Só que eu queria falar pra vocês, né, pro Brasil inteiro, que o nome dele não é esse, o nome dele é Naubert, e pra ninguém esquecer disso, tá aqui uma colher, porque Naubert rima com colher rima com Naubert. Pegou uma colher na mão, mostrou, não sei o quê. Cara, você não tá entendendo o que virou aquilo, cara. Acho que era o Luiz Roberto que tava na narração, se eu não me engano. Cara, na narração era o falecido Maurício Torres. Maurício Torres, exatamente, antes dele ir pra Record. Ele transmitiu aquela final e uma repercussão absurda, porque foi domingo à tarde, Rede Globo transmitindo. Audiência lá em cima. Audiência lá em cima, um pouquinho antes do futebol. E aí, quando a gente retornou, quando eu cheguei no hotel, já assim, liga daqui, dali, todo mundo só falava disso. Chegamos no Brasil, você não tá entendendo, cara. Todos os programas. Fui parar no Cacete Planeta. A gente fez um quadrinho, lembra do Hubert? Aham. Que sofria a mesma coisa. Hubert. Exatamente, a gente fez um quadro. Naubert, Hubert, não sei o que. A gente fez aquela brincadeira. Pô, Jornal Nacional. Caraca. Uma coisa absurda. William Bonner, encontrei com o William Bonner. Ele brincou, ele falou, pô, quero dar os parabéns. Eu falei, pô, obrigado. Não pra você, não, pra sua mãe, porque ela foi lá e corrigiu. Agora é Naubert. E tá, tua mãe definiu e tá definido. A gente saiu de carro de Thiago, a gente saiu de carro de bombeiro em São Paulo. Na hora do almoço, assim, era terça-feira, na hora do almoço, Vale do Anhangabaú, uma multidão de gente, cara. As pessoas saíram do restaurante com uma colher assim na mão pra me mostrar. Surreal, cara. Surreal esse negócio. E aí eu virei o Naubert, não teve jeito. Isso é surreal, cara. O poder da comunicação e da mãe. O poder da mãe, cara. Mas só que tem um detalhe também sobre a mãe. Eu quero falar um ponto importante. Se o Brasil perde aquele jogo e você, nessa mudança de nome... Ia falar que dá azar. Dá azar. Aí você tem que voltar a ser Naubert. Exatamente. Ainda bem que foi campeão e tudo foi resolvido. Tudo conspirou, tá vendo? Foi um encontro de energias, tudo conspirou para que eu voltasse a ser o Naubert. E eu sempre tive orgulho do meu nome, né? Mas para mim estava resolvido. Só que para ela falou, não gosto e todo mundo tem que saber, e acabou que deu certo. Cara, muito bom essa história, muito bom. Hoje é Naubert, né? Agora é Naubert, não, agora ninguém não. Os mais jovens... te conheceram como Naubert e é Naubert. Os antigos ainda é Naubert. Falei, não, vai interessar o Naubert. Ah, o Naubert não, Naubert. Sempre houve essa situação. Hoje, quando a galera vem falar comigo, da maneira como pronuncio meu nome, eu já sei. Esse aí me conhece há mais tempo, esse aí me conhece há menos tempo. Só pela TV? Só pelos comentários na TV, da época que jogava, a gente já consegue identificar. Muito porque legal. Você hoje tem dois tipos de fãs, né? Tem aqueles que te viram lá de trás, desde o infanto juvenil, seleção adulta, viram a praia e transição pra TV, né, pra você virar comentarista, e a galera que só te pega agora nessa nova etapa como comentarista. Como que é pra você, Naubert, assim, de ter dois tipos de fãs? Aqueles mesmos que te viram lá atrás e essa galera nova que te acompanha através dos comentários. Thiago, é muito legal, porque a gente vê que principalmente nos últimos anos, né? Porque as redes sociais chegaram com tudo aí, o nosso público mudou, cara. O público do vôlei mudou muito, aumentou. Hoje a gente tem que se comunicar com todos os tipos de faixas etárias, né? Tem aqueles fãs mais jovens que tem aquela maneira toda particular de se comunicar na internet. Alguns dizeres que a gente não entende nada. PPRK, PPE, eu não sei nada disso. Não, que isso? Eles criaram, né, um linguajar. Um linguajar da internet, assim, que é muito interessante, e a gente tem acesso a isso, porque nas transmissões a gente fica ali olhando o Twitter e tudo. Tem o pessoal mais das antigas, tem o pessoal que é fanático por vôlei, que me conhece minha carreira desde lá do infanto juvenil e que continua acompanhando. Tem aquele pessoal que é mais antigo e que é mais recente, que começou a assistir vôlei agora, né? E que me conhece um pouco mais como comentarista. Cara, a gente conversa com todos os tipos de público agora.
Agora, o certo é que, passando o tempo, isso é muito engraçado, porque hoje em dia, eu sei que alguém que tem 15 anos de idade não me viu jogar, cara. Olha isso. É bizarro isso. Quem tem 20 anos não lembra. Quem 25 anos, lembra vagamente. Assim. Pega a tua transição de Atenas pra praia e o final. Exatamente. Eu parei de jogar em 2010, né? Estamos em 2023. São 13 anos que eu parei de jogar. Olha só. Caraca, muito tempo. É impressionante, porque a gente se acostumou, né? Porque principalmente que estava jogando e até os primeiros anos ali de aposentado, entre aspas, as crianças vinham falar comigo, cara. Hoje em dia as crianças, elas não têm nem ideia. As crianças, elas me conhecem por intermédio dos meus filhos. Os colegas deles e tudo, que os pais falam. Mas pega uma criança aqui que tá jogando ali na praça, pô, talvez vai me conhecer como comentarista. Uma imagem distante de jogador que talvez os pais vão lá e conversem. É curioso. Você já contou quantos títulos você teve na carreira, Nauber? Você tem essa noção? Nunca contei, não. Assim, entre seleção e clube... Como diria Silvio Santos, mais de 10? Menos de 10? Mais de 50? Eu acho que por volta de uns 30, acho que por aí. Porque eu conto sempre... O pessoal tem mania de, entre aspas, esquecer, abrir mão dos títulos das categorias de base. Eu conto, cara. Categoria de base é importante. Se não fosse a base, você não tinha virado profissional, ninguém tinha virado profissional, ninguém tinha se descoberto. Importantíssimo. É a construção do atleta, cara. Você é construído ali, você é lapidado ali, você aprende a ganhar ali, e aí você leva aquelas experiências para a transição do profissional. Então, eu tenho muito orgulho mesmo, principalmente dos títulos com a seleção brasileira, né? Eu tenho esse orgulho, essa façanha até, mas é uma façanha coletiva. O voleibol tudo é construído coletivamente, né? Mas, pô, tive a sorte também de estar inserido nas categorias de base da seleção, num momento super vencedor, em que a gente passou, eu posso falar que eu passei nas categorias de base da seleção invicto, sem perder nenhum campeonato. Ganhamos todos os sul-americanos e todos os campeonatos mundiais, né? E é algo que a gente bate muito firme hoje em dia. Que o Brasil não tem ganho, né? Que o Brasil tem deixado a desejar. E principalmente no masculino, a gente vê que os times que investiram na última década nas categorias de base estão começando a vencer no adulto também. Vídeo último campeonato mundial, né? A final foi Itália e Polônia. E a gente sabe que a Itália e a Polônia são os dois países que mais investem nas categorias de base hoje em dia, que tem vencido tudo, tanto lá na Europa quanto nos campeonatos mundiais, e não à toa tem chegado tão forte assim no adulto. Você acha que a seleção brasileira, indo um pouquinho para teu novo cargo, né, de comentarista, teu novo não, né, teu já há mais de 10 anos como comentarista, o Brasil tá com uma dificuldade hoje nessa transição? Na sua época, pô, você sai, entra na geração que estava acabando a geração de ouro, né, de 92, mas você pega aquela transição, ainda no seu título mundial tinha Maurício, tinha Giovani, aí você entra ali o Dante depois, você tem uma transição bem interessante. Hoje você acha que essa transição está sendo mais difícil? Você não tem tantos jogadores extra-séries como você tinha na sua época? Porque a seleção campeã em 2004, eu acho que talvez seja o Dream Team da história do nosso vôlei, porque os 12 jogadores eram diferentes. Você tinha 12 craques. E hoje você olha a seleção brasileira, não vamos colocar aqui nomes, mas você vê ali, pô, tem 2 craques, alguns bons jogadores, e os reservas, se esse reserva entrar aqui, o nível vai cair. Esse é o problema hoje da seleção brasileira, talvez, nas competições? Você está certíssimo. Acho que a nossa dificuldade em ter grandes resultados agora passa muito por conta do que foi feito nas categorias de base, ou do que não foi feito nas categorias de base. A gente teve várias crises na confederação, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Estamos carecas de saber. Estamos carecas de saber, afinal de contas, várias crises, vários problemas. E o que a gente percebia era que a importância que sempre foi dada às categorias de base, lá atrás, né, nos anos 80, e que o Brasil só começou a vencer, o Brasil só começou a se destacar porque foi investido realmente na base. Era prioridade. E aí tudo era construído ali, já chegava no adulto pronto, né, para poder competir. Isso tudo ficou pelo caminho. Né? Houve um foco muito grande em colher os frutos que estavam
sendo... que estavam acontecendo... As vitórias esqueceram daqui, né? O que fez as vitórias acontecer. Porque ali, final dos anos 90, anos 2000, tanto no masculino quanto no feminino, no vôlei de praia, foi um momento áureo, foi um momento de ouro da colheita desses frutos de tudo do trabalho que foi feito. E o foco foi ali. O foco foi ali e em ganhar cada vez mais, em colher cada vez mais, em fazer mais dinheiro. E aí aquele trabalho de base que deveria continuar, né, a ser uma prioridade, ele não foi. E aí a gente tem um hiato. A gente tem uma dificuldade, sim, de transição e que a gente está pagando... A gente está quem me acompanha como comentarista, desde o início, eu falo direto, olha, em algum momento a gente vai pagar essa conta. A gente vai pagar essa conta. E estamos pagando essa conta. Não vou falar que o Brasil não estará fora do bloco dos principais times do mundo, não. Nem no masculino, nem no feminino, nem no vôlei de praia. O Brasil vai estar sempre brigando. Mas não vai ter mais a mesma quantidade de vitórias, a quantidade de título, a mesma hegemonia que teve durante um tempo. Isso aí vai ser muito difícil porque os outros descobriram o caminho de investir na base e o Brasil simplesmente se acomodou. E aí o discurso também péssimo. Nunca gostei desse discurso de que os outros melhoraram. Pô, os outros melhoraram e nós. A Argentina melhorou tanto assim? A Argentina melhorou tanto assim pra... A diferença era assim. Agora tá aqui, ó. Tá batendo na gente. Pois é. Não, e um discurso, uma desculpa, né? Em vez de procurar solução para se os outros melhoraram, ok, vamos melhorar nós também. Exatamente. E não... Simplesmente o discurso de que os outros melhoraram, a competitividade aumentou. Pô, mas peraí, isso para mim não é discurso. Isso é discurso perdedor. E não faz parte da mentalidade do voleibol. Não, se o Brasil tem um pensamento, igual você está falando, de continuar investindo em cima, porque você vai ganhar, vai continuar ganhando dinheiro. E você consegue ganhar dinheiro e olhar para trás. Fala, pô, se a gente conseguir continuar fazendo o que nós fizemos, que trouxe isso tudo... Cara, a gente vai ter uma hegemonia não de 10 anos, uma hegemonia de 20, 30 anos, vamos virar os Estados Unidos em relação ao vôlei. Exatamente, os Estados Unidos no basquete, o vôlei do Brasil. Exato. Né? Igual, por exemplo, eu sou fã do nosso cubano. Eu acho que joga demais. O Léo. Léo, né? Leal, eu sempre confundo. Ele joga muita bola. Mas se fosse na tua geração, com o talento dele, ele nunca jogaria na seleção brasileira. Porque ele não teria espaço. Ele seria inferior aos nossos jogadores. Hoje não. Hoje ele é o craque da seleção. Um jogador talvez mais decisivo. E por quê? Por causa de um hiato de formação dos nossos atletas. E aí você tocou numa posição, cara, que é fundamental, né? Talvez o Brasil, ao longo de todos esses anos em que existem essas posições, em que a formação tática do vôlei é essa, né? Tem um oposto, um levantador, os centrais, os ponteiros passadores. Acho que nenhum país do mundo produziu tantos ponteiros passadores quanto o Brasil, né? Vamos olhar lá atrás. O Renan, o Bernard, a gente pode falar que era um ponteiro passador. Depois em Barcelona, Tandy, Giovanni. A gente tinha o Janelson ainda no banco. Pô, talvez no momento áureo do voleibol mundial ter um time que tinha, Nauber, Giba, Giovanni, Dante. Não, e tinha um também que eu gostava muito com o passador, que era o Kid. Né? Depois veio o Murilo. Sim. E a coisa, o Lucarelli chegou, e hoje a gente vê uma seleção que, dependente ainda de dois caras que são fora de série, né? Eu tô falando do Lucarelli e do Leal, que se naturalizou brasileiro, mas ele nasceu em Cuba, e a gente vê um hiato gigante. Não tem mais? Não tem. E a gente olha aqui o Adriano, que tem 22 anos, a gente vê um Vacari, um Honorato, tal, são caras que, assim, são bons jogadores, mas pro nível internacional a gente precisa de mais. Lá, fisicamente, é muito pesado. Talvez o cara que se encaixa ali, talvez o único ponteiro passador que esteja no bom momento, que esteja chegando ali no ápice, em termos de idade, enfim, de maturidade para jogar voleibol, seja o Douglas Souza. Mas aí a gente não sabe... A cabeça do Douglas. A cabeça dele, se está voltado realmente para voltar à seleção e tudo, a gente não sabe ainda, mas... Ele poderia ser esse cara, ser o líder nessa posição. A gente não tem. A gente deveria ter aí 5, 6, 7, como a gente já teve em outros momentos. Né? Nauber, e a gente vai para a formação em relação a levantadores. Sempre foi falado que os levantadores tinham que crescer. Você precisava de ter um levantador na seleção brasileira. Nessa transição do Bruninho para um próximo,
acima de 1,95 m, quase 2 metros de altura, porque o vôlei, você precisa de ter caras grandes em todas as posições. E o Brasil não consegue formar levantadores há, sei lá, 2 gerações acima de 1,95 m. A gente não consegue formar. E não estudaram isso, não fizeram nada para que pudesse mudar essas coisas nas divisões de base. É terrível. É uma dificuldade muito grande, nessa posição, inclusive, né? A gente teve levantadores também dos melhores do mundo durante muito tempo, né? Pô, William, e aí depois Maurício, Ricardinho, Marcelinho Bruninho, William. Toda essa galera toda. O William Mago. É, o William Mago. Não, esse último William que eu falei é o William Mago, no caso. E são caras assim, que continuam jogando e fazendo a diferença, né? Pô, e aí o resto da galera? Agora tem um Cachopa, tem o Matheus de Brasília, e aí? Acabou. Quem é que tá chegando aí para poder suprir? E de realmente fora de série, quem é que tem para chegar? Enfim, acho que a gente vai continuar brigando pela nossa tradição, pela nossa camisa, mas vai ser cada vez mais difícil. Esse ciclo, acho que para Paris, eu acho que o Brasil chega entre os 5. Mas já pensando no próximo, aí essa geração vai começar a envelhecer. Quem vai substituir o Leal? Quem vai substituir o Lucarelli? Quem vai substituir o Bruninho? Lucão. Exato. Eu acho que para Paris já tá... Vai ser no limite. Vai ser no limite. Tá no limite. Todo mundo tem que chegar assim, no ápice físico. Se não chegarem no ápice físico, ferrou. Tem uma coisa, Thiago, que é muito importante, cara. Muitas pessoas olham os jogadores nos clubes e simplesmente transferem aquilo para a seleção. Pô, se ele joga assim no clube, leva para a seleção que vai jogar. É completamente diferente. A seleção, o buraco é muito mais embaixo. Inclusive, nessa questão, cara, a gente fala de um Bruninho, de um Lucão, de um Leal, de um Lucarelli, são uns trintões. São caras que eles precisam estar bem fisicamente para poder jogar. E a temporada de seleções é surreal de desgastante. Você tem uma Liga das Nações, você tem sempre muitos campeonatos, você tem muitas viagens, tem muitos treinos. A exigência é muito maior. Desgaste físico, emocional, tremendo. Então tem que preparar. Eu acho que essa temporada, já falei isso algumas vezes, não sei o que está na cabeça do Renan, da comissão técnica lá. Essa temporada, de uma maneira ou de outra, vai ter que colocar todo mundo para jogar. A gente tem que abrir mão dos resultados, botar a molecada para jogar. Porque para Paris a gente precisa de jogadores prontos. Prontos para entrar lá e jogar. A gente não pode ter um sexteto e a galera do banco, será que eu ponho, será que eu não ponho? Não. Olimpíada não é assim não, cara. O técnico tem que olhar pro banco e falar assim, pô, eu vou botar. Vem cá. Entendeu? O nosso grande mérito em Atenas, cara, foi esse. Você se machuca, o Dante entra, é o melhor jogador da Olimpíada. Como é que pode isso? Você era capitão dos principais jogadores, entra o moleque lá, não, eu substituo aqui e jogo. Em Atenas, se você for lembrar, nós ganhamos quase tudo naquele ciclo olímpico todo. Só perde no Rio, né? Só perdemos... Não, a gente perdeu um Pan-Americano em Santo Domingo, que foi a derrota mais oportuna que poderia ter acontecido. Porque ali a gente era campeão mundial, tricampeão da Liga Mundial, campeão da... E chegamos no Pan-Americano com a certeza de que a gente ia ganhar. Pô, a gente é um torneio secundário, aqui a gente ganha. Fizemos tudo direitinho, tá? Treinamos, tá? Não sei o que, mas aquele frio na barriga, aquela dúvida de jogar contra os melhores do mundo, a gente não tinha. A gente tava pleno. A gente tava pleno e com a certeza de querer ganhar. Cagando. A gente nunca imaginava, ninguém nunca imaginaria que a gente ia chegar numa semifinal contra a Venezuela e pudesse perder. Ali foi extremamente duro, foi dolorido. Foi salto alto. Não foi salto alto. A gente entrou e fez tudo, mas eu tô falando desse frio na barriga, dessa dúvida. Do tesão de querer ganhar aquele jogo. Dessa dúvida. Engoliu o adversário. Quando você entra numa Olimpíada, quando você entra numa Liga Mundial, quando você vai jogar contra a Itália, contra os Estados Unidos, contra a Sérvia, contra a Rússia, cara, tem que dar o máximo aqui. E para dar o máximo no jogo, eu tenho que treinar o máximo. E não é só o máximo ali da execução, é botar a alma naquele negócio. E a nossa forma de trabalhar era essa. No Pan-Americano faltou essa alma, faltou esse algo a mais. E esse algo a mais que foi que a gente viu, que fazendo 97%, deixando 3% escondido, a gente perde para a Venezuela. Então aquilo ali, cara, foi uma lição que a gente teve e a gente não poderia deixar de aproveitar. Acabou o jogo, a
A gente se trancou no vestiário, cara. O pau quebrou, eu era capitão do time, alguma coisa tinha que fazer ali, né, meu? Tranquei todo mundo, comissão técnica sai. Ok, a gente vai quebrar o pau aqui, mas a gente vai sair com um pacto de ganhar o ouro olímpico ano que vem. Diante dessa situação aqui que aconteceu, e a gente vai ter que aproveitar. E aí um falou, outro falou, discussão, tal, não sei o quê, e fechamos ali, cara. E dali até o ouro olímpico, foi vitória atrás de vitória, sempre lembrando que tinha uma Venezuela. Sempre lembrando, ó, olha a Venezuela. Pode aparecer uma Venezuela. Então foi super oportuno. Pô, imagina. Aquilo ali. Imagina, aquela derrota. E assim, e foi um jogo louco, né, aquele contra a Venezuela. Foi um jogo louco. Os caras. As coisas não aconteciam, cara. Eles entraram soltinhos. Eles entraram soltinho, batendo tudo que é bola, sacando tudo. E acho que quando vocês acordaram e viram que o bicho era mais feio do que imaginado, vocês não tiveram como entrar no jogo, porque os caras estavam a 100 e vocês começaram a 70. Quando vocês chegaram a 100, os caras estavam a 150. E ali, cara, a gente viveu pela primeira vez, eu acho, uma situação que foi uma situação nova, mas foi uma situação que, mais uma vez, nos fez aprender muito, que foi o seguinte, a gente jogou contra um time que era franco atirador, que estava sem responsabilidade nenhuma. E a gente carregando a responsabilidade do favoritismo como há muito tempo não carregava. Porque você joga uma Liga Mundial, joga um Campeonato Mundial, tá ali. Tem Itália, tem de uma certa forma, você divide várias camisas, né? É. Mas no momento em que a gente chegou em 2003, cara, a gente era favoritíssimo. Ninguém imaginava. Era Estados Unidos no basquete, cara. Dream Team do vôlei. Nós éramos as estrelas da Vila Pan-Americana. A gente podia andar. Todos os outros países, olha, pô, cadê os campeões mundiais do vôlei aí, não sei o quê. E a gente foi e perdeu. Então aquilo foi uma lição absurda. De que a gente tinha que, no dia a dia, nos treinamentos, a gente tinha que botar a alma. Porque senão algo ia ficar pelo meio do caminho, cara. Aí chegou esse mesmo ano, em 2003, ganhamos a Copa do Mundo. E se você for lembrar, o time titular na Copa do Mundo, time que saía jogando, era Ricardinho, Anderson, Rodrigão, Gustavo, eu e Giovani. Só você. Escadinha. Só você titular, teoricamente. E o Ricardinho, que já tinha assumido a titularidade depois do Mundial. Ali, assim, a gente já tinha um time com 12, 14 jogadores que poderiam entrar e sair. Naquela competição ali, esses 7 estavam... A gente se encaixou e os jogos mais importantes... Porque a Copa do Mundo é aquele torneio que não tinha final, não tinha semifinal, era mata-mata, né? Pontos corridos mesmo. Eram 11 jogos em 14 dias. A nossa grande vantagem é que a gente conseguiu mexer o time, mas os jogos mais importantes eram esses caras. E aí, beleza, vira a temporada, o pessoal vai pro clube, entra na Liga Mundial. E aí, eu machuco, entra o Dante. Giovani machuca, entra o Giba. Rodrigão machuca, entra o André Heller. E o Anderson, tinha aquela briga de posição com o André Nascimento, entra o André Nascimento. O time da Olimpíada era Ricardinho, André Nascimento, Gustavo e André Heller, Giba, Dante e Escadinha. 4 mudanças, cara. 4 mudanças do time. O time titular, por isso que a gente falava, nós não temos time titular, a gente tem o time do momento. Então, assim, em que momento a gente vai ter isso de novo? Era o nosso sonho, né? Conseguir manter isso por mais tempo. Não, igual quando você se machuca, né? Que é um momento, acho que deve ter sido mais tenso da sua carreira. Poxa, ruí o osso, peguei 2 Olimpíadas aqui, que eu quero conversar com você sobre essas 2 últimas Olimpíadas, que me irritou muito como torcedor. Eu tenho irritações como torcedor no vôlei, né? 2000, Sydney, é muito irritante. E Rússia agora, você viveu uma como jogador e uma como comentarista. Eu quero entender como que funciona pra você essas 2 etapas. E você se machuca 4 meses das Olimpíadas, 4, 5 meses. E começou aquela situação. Nauber tá fora. Nauber não vai se recuperar, Nauber não vai se recuperar. Você se recupera e vai e entra no banco. E tem, na minha opinião, o jogo mais difícil, que foi Brasil e Itália. E você entra naquele jogo e come a bola. Você ganha o jogo pro Brasil. Você entra no momento que estava complicado e você faz uma das suas grandes partidas. Como que é o Nauber quando chega no vestiário depois daquele jogo? É tipo assim, caraca, tô pronto. Eu me recuperei. Como que foi pra você ali? Cara, foi um grande alívio. Foi uma grande alegria. Foi uma grande preocupação, porque pouca gente sabe, mas eu machuquei meu pé naquele dia. Caraca. Tive uma ruptura uma fascite plantar. Rompi aqui um músculo do pé.
depois, assim, com anti-inflamatório, Jogar tranquilo. consegui remediar, mas tava doendo muito, eu tava preocupado. Eu falei, cara, acabei de sair de uma e de repente... E assim, isso é muito normal, quando você fica muito tempo inativo, vai para um jogo daquele, muitas vezes você acaba se machucando porque o corpo não tá pronto, Sim. né? Então, assim, o que aconteceu ali foi normal. Mas eu acho que foi um grande sentimento pessoal, né, de que, porra, valeu a pena todo o esforço, porque só eu sei, cara, o que eu passei para chegar. Eram 3 sessões de fisioterapia por dia, 7 dias por semana, mais de 300 vezes entrando com o fisioterapeuta para poder fazer aqueles trabalhos loucos, sentindo dor e aquela dúvida. Foi uma angústia maluca que não consigo nem explicar. Imagino. É. Dá pra No momento imaginar, que eu porque... entrei, não, eu lembro direitinho esse momento que o Bernardo me chamou, eu peguei a plaquinha, entrei, eu falei, cara, eu tô aqui, deu certo. Agora eu vou usufruir, agora é comigo. Agora ninguém me segura. Não sei se eu vou jogar 5 pontos, não sei se eu vou jogar a Olimpíada inteira, mas, cara, fiz por merecer estar aqui, então vou usufruir ao máximo desse momento. E acabou sendo aquele jogo, né? Não, foi louco. Pra mim foi... Foi o melhor jogo das Olimpíadas. Foi 33-31 no tie-break, né? Foi realmente histórico, inesquecível, mas eu acho que mais importante do que qualquer sentimento pessoal que eu carreguei, cara, foi o sentimento coletivo. Porque existia, pro público em geral e também pro time. Eu percebia no dia a dia. Pro time, tinha uma sensação, pô, e aí, será que ele tá bem? Será que estamos completos? Ali, o time inteiro viu que, pô, eu tô aqui. Se precisar de mim... aqui, se precisar, eu tô aqui. Tanto que no vestiário eu cheguei, Dante, a parada é contigo, meu amigo, mas se precisar, eu tô aqui. Dante, ó, meu filho, continue jogando pra cacete, ó, o vovô tá aqui. Exatamente. Eu acho que, de certa maneira, até tirou um peso do Dante, ele ficou mais leve, ele foi o melhor atacante da Olimpíada. Jogou pra cacete, jogou mais que o Giba, né? Jogou demais. Os dois jogaram demais ali. Não dá nem pra falar quem... Exato, mas assim, acho que a constância do Dante, por tudo que aconteceu, né, por te substituir, acho que ele fez uns Jogos Olímpicos assim, de um cara que, cara, tô jogando aqui na praia. Foi surreal. Teve essa tranquilidade. As pessoas... lembram de Atenas e aí fazem uma associação do que o Dante foi depois. Mas ele carregava primeiro um trauma da Olimpíada de Sydney, que ele foi como oposto, e aí o jogo mais importante contra a Argentina não foi bem, tomou aquele último bloqueio, e ele passou 3, 4 anos no banco. Ele mudou de posição, e aí passou 3, 4 anos no banco. E eu brincava com ele, porque a gente competia, né? A gente Sim. disputava a mesma posição. E eu brincava, falava assim, Dante, o dia que você quiser, meu amigo, tu vai me barrar, tu vai ser o melhor jogador do mundo com facilidade. Quantos anos você quiser. Mas eu só falo uma coisa, tu vai ter que ralar muito, porque se depender de mim, tu vai ficar aí sempre. A gente falava brincando, logicamente, né? Eu tinha mais experiência, eu era um jogador pronto. Né? Agora, se você for ver o potencial dele é muito maior do que o meu, cara. E eu sabia que o dia que ele entrasse, ele não ia sair mais. Então as pessoas lembram de tudo que ele foi depois, mas ali em Atenas ele estava sob teste, cara. Ele estava sob uma pressão absurda. Então aquela minha entrada contra a Itália deu uma tranquilidade para ele, ele conseguiu jogar tudo que ele precisava. E foi muito interessante porque você tinha nas duas pontas o Giovani brigando com o Giba, que era a mesma coisa, né? Em 2002, quem dá o título mundial pro Brasil é o Giovani. O Giovani é aquele saque na linha. Pra você, sem 2002, tinha acontecido 2004? Que 2002 tira um peso de muitos anos sem uma conquista importante do vôlei brasileiro. O 2002 meio que pavimentou o caminho para que tudo começasse a dar certo, porque o Brasil voltou a ser respeitado, a camisa voltou a ser respeitada? Cara, essa é uma belíssima pergunta, porque a gente já era bastante respeitado, principalmente pela Liga Mundial do ano anterior, né? Que a gente ganhou a primeira Liga Mundial do ciclo olímpico. Nós vencemos. Teve o episódio de Sydney, né? Que a gente saiu de lá com a autoestima lá embaixo, aí mudou a comissão técnica, veio o Bernardinho e tal. E acho que foram 2 momentos muito importantes. Primeiro, a comissão técnica do Bernardo ele chegou com uma metodologia bem diferente, entre aspas, muito agressiva na preparação, no treinamento. A gente já treinava muito. Começamos a treinar muito mais. E a gente não tinha folga, a gente viveu em função daquilo. E em algum momento, até mesmo por eles estarem vindo do feminino, a gente se questionou, cara. Nós nos questionamos, pô, será que precisa disso tudo? Será que precisa? Mas a gente não foi à frente nos questionamentos porque a gente também queria acreditar em alguma coisa, a gente precisava acreditar.
Porque a gente vinha de um período difícil, de derrotas. Então, acho que foi um casamento de vontades ali, um casamento de uma comissão técnica muito faminta, com jogadores muito famintos, e vamos embora, vamos com tudo. Mas a Liga Mundial, em 2001, aquela que a gente venceu lá na Polônia, ganhando da Sérvia nas quartas de final, da Rússia na semifinal por 3-2 e da Itália na final, aquilo ali deu a chancela e deu a certeza de que o caminho é esse. Tá tudo certo. O caminho é esse, tá tudo certo, vamos seguir aqui. Só que assim, o respeito dos outros times em relação a nós, o maior respeito veio realmente em 2002 no Campeonato Mundial. Ali quando a gente ganhou a Liga Mundial 2001, e aí no ano seguinte, jogamos a Liga Mundial, perdemos para a Rússia aqui no Brasil, mas fomos no Mundial e vencemos, ali todo mundo falou assim, cara, esses caras do Brasil voltaram forte, voltaram para ficar, e a gente vai ter que ralar muito para ganhar desses caras. Então a gente começou a construir um sentimento que era o seguinte, a gente vai chegar tão preparado nos jogos, a gente vai chegar tão forte, que os caras eles vão ter que ralar muito para ganhar da gente, cara. E era o sentimento que a gente via nos olhos dos caras do outro lado. Os caras jogavam, pressionavam, sacavam, jogavam de igual para igual. Em determinado momento eles faziam assim, Não tem como. Cansavam. E era a hora que a gente se fechava e falava assim, é agora que a gente vai ganhar. A nossa hora é agora. E a gente pressionava e ganhava. Então, assim, todos aqueles jogos difíceis, 3-2, tá, não sei o quê. Tem sorte, lógico, sorte tá do nosso lado, certamente. Sim. Agora, 2 pontinhos, cara. 2 pontinhos separam o campeão do vice, separam a prata do ouro, o céu e o inferno. Né? É o mental, é a capacidade de tomar as decisões certas, mas é a certeza de que você está fazendo a coisa certa. Senão algo fica pelo meio do caminho. Porque se você ganha muitos jogos de 15-13 no tie break, você vai saber, uma hora eu vou ganhar de 15-13. Se você perdeu 10 partidas de 15-13, daqui a pouco a gente vai errar uma bola, o mental acaba atrapalhando para você ganhar um certo... Igual aquela bola do Giovani ali. Você tava dentro de quadras? Não, você tava dentro de quadras. Tava, cara. Eu tava ao lado dele, cara. É isso mesmo. Você tinha cabelo ali, um pouquinho de cabelo, então por isso que eu... Um pouquinho. Um pouquinho. Já tava rateando. Na hora que aquela bola cai na linha, como foi a tua reação ali? Como... Eu lembro até hoje, cara. Eu lembro até hoje, assim, dele indo pro saque. Porque tem uma situação curiosa do Mundial, né? A gente fica sempre em duplas nos quartos. Eu ficava sempre com o Giovani, aquele ciclo olímpico inteiro. E o Giovani, cara, ele teve um papel fundamental ali, porque ele já tinha sido protagonista, melhor jogador daquela geração de Barcelona. Galã de todo mundo. Galã, ele tinha um estrelato que era uma coisa absurda. Ele viveu também a fase das críticas muito fortes, em função desse excesso de exposição daquela época. E acho que aquele momento foi o momento mais maduro dele, cara, porque ele só queria se divertir, ele não importa se ele estava em quadra, se ele estava fora, ele só queria contribuir, dar a contribuição dele. Tinha ido pro vôlei de praia, viu que não era a praia dele, voltou. Ele estava muito disponível para ajudar. E ele estava tão disponível, estava tão focado ali, cara, ele foi reserva o campeonato inteiro. Mas aí chegou no treino da final, do dia da final, ele começou a sacar, assim, na linha. E a gente brincava com ele, falava assim, eu passando de um lado, ele sacando do outro, aqui não cai não. Vai cair contra os outros caras lá, contra mim. Aí ele lançou, ele falou assim, mas você vai ver que eu vou ganhar, eu vou fechar o campeonato mundial com um saque desse. Caraca. Ele falou, cara, ele tava com aquilo na cabeça. E mentalizou tanto, cara, que surgiu a oportunidade. Os últimos 3 pontos foram pra ele. Na hora que ele foi pro saque, eu pensei assim... Você lembrou, né? Eu lembrei, cara. Eu falei, puta, lá vai esse maluco, cara. Ele vai sacar na linha. Ele vai jogar a bola pra dentro, vai sacar, a bola vai lá na arquibancada, vai ser um vexame isso aqui. Caiu, eu não acredito. Na hora que eu falei, meu Deus, aconteceu. E aí saímos correndo que nem os malucos. Acho que foi um título... Porque assim, comparando, né? O título de Atenas, cara, foi a confirmação de algo que... E sem arrogância nenhuma, a gente chegou naquela Olimpíada, o nosso sentimento sabe qual era? A gente vai buscar algo que é nosso. Porra, a gente não via outro resultado. A gente estava tão acostumado àquele processo ali de chegar na competição, viver aquilo e ganhar, que pra gente era simplesmente isso. A gente vai viver isso aqui de novo, ponto final. Então, assim, não tinha insegurança, receio nenhum de chegar numa final e perder a final. A gente sabia que ia ganhar a final. A final foi o jogo mais fácil, talvez. A gente estava convicto, cara. Todo mundo pergunta como é que foi a manhã da final, a última preleção, muito nervoso. Normal, um dia normal, porque a gente sabia que ia ganhar.
Agora, o de campeonato mundial em 2002, cara, por toda a circunstância, por nós não sermos ainda absolutos favoritos, acho que teve um sabor especialíssimo. Imagina. Cara, eu lembro que eu tava trabalhando, Editora Abril na época, e era uma feira em Volta Redonda, e só tinha uma televisão, e a Globo passou só o tie-break. Cara, lotou de gente vendo tie-break, assim, lotou, assim, tava lotado. Eu lembro de onde eu tava, televisão, naquela época não tinha televisão, 14 polegadas. Cara, o pessoal ficou em êxtase no final do jogo. Parecia um jogo de futebol, assim, que o pessoal se une pra ver um jogo de uma seleção de futebol, e aconteceu. Eu tenho mais essa lembrança do título de 2002, por causa da galera tudo comemorando como se fosse uma Copa do Mundo mesmo, algo que vocês não têm isso, né, de telões na cidade. Cara, foi muito maneiro. Do que 2004 a gente já tinha certeza que vai ganhar. Ali em 2002 acho que não tinha essa certeza que iria ganhar. Em 2004, a Olimpíada é diferente, porque a Olimpíada são tantos esportes, são tantas modalidades, que dá uma diluída na atenção. Né? E o vôlei é o último esporte. Último dia. É o último dia. Então a gente saiu, ganhou a medalha, chegou na Vila Olímpica, trocou de roupa e foi para a cerimônia de encerramento. Foi a festa do título. Exatamente. Comemoramos lá, a gente nem viu a cidade, só viu a cidade no dia seguinte, assim, antes de embarcar, para retornar. Só que o Campeonato Mundial em 2002, cara, a gente tinha vindo de um título mundial no futebol. O Penta estava ali. E aí, alguns meses depois, o vôlei ganhando o Campeonato Mundial também, de forma inédita. Daquela maneira. Na Argentina? Na Argentina, cara. Então, assim, porra. Eles torceram pra gente ou torceram pra Rússia? Pra Rússia, certamente. Pra Rússia. Torceram pra Rússia. A gente escutava a torcida deles, mas aí quando ganhou, acho que era. Viraram brasileiro, né? Viraram brasileiro, queria comemorar com a gente. Mas não tem problema nenhum, cara. A gente tem, assim, tem essa rivalidade esportiva. Tenho grandes amigos argentinos. Adoro a Argentina, por sinal, tenho ótimas lembranças da Argentina. Porque... Pô, eu também, lá é muito bom de morar, de passear. De passear de tudo, e 2 dos 3 títulos mundiais meus são na Argentina. O juvenil foi na Argentina também. Só você e Visotto ainda são os únicos? Os únicos brasileiros. Acho que agora tem um italiano, o Micheletto, foi campeão mundial, joga muito, foi campeão mundial nas 3 categorias, e tem 2 poloneses também, tem Kvolek e o Kochanowski. Eles ganharam 3 títulos mundiais. Aí entra dentro daquilo que você falou. Pois é. Trabalho de base que vai gerar em cima. Queremos mais brasileiros, né? Assim, eu e o Visotto, a gente sempre brincou. Pô, cara, a gente quer abrir esse clube aqui para mais gente, mas desde que seja brasileiro. Vamos só falar português aqui nesse clube, né? Dos agora campeões já tá mundiais. Falando italiano. Agora estamos falando italiano polonês. E polonês já. Enfim, vamos ver se a gente consegue... reformular, né? Essa nossa categoria de base para voltar a construir isso. Nauber, a sensação de 2000 foi aquela de que tudo foi feito errado ali no ciclo. As entradas do Tandy e do Giovani abalaram, o Radamés não soube controlar a situação em relação à opinião pública. Tem que levar os dois. Porque eu achava a seleção de 2000 muito boa. Tão boa quanto a de 2004. E quando o Brasil faz uma primeira fase boa, que passa bem, deu uma esperança, não jogando um vôlei maravilhoso, mas, pô, vai pegar a Argentina, vai passar e vai chegar entre os 4, pelo menos. Ali houve alguma coisa interna que vocês tinham a certeza que não vamos ser campeões porque esse time aqui não tá fechado como tem que ser fechado, os caras são bons, são parceiros, mas só que não era pra eles estarem aqui conosco? Teve alguma coisa assim? Não, da forma como você está falando, cara, eu acho que é a melhor forma da gente explicar, né? Problema zero com o Tandy, problema zero com o Giovani, tanto é que, pô, Giovani ele continuou na seleção e foi esse protagonista, né? Agora, a forma com que a coisa foi feita, foi meio sem saber, a gente não sabia se eles estavam dentro, se não estavam, se estavam brigando por posição, se não estavam. A coisa foi feita de uma maneira, cara, que gerou uma insegurança muito grande. A gente já não vinha de um ciclo olímpico bom. A gente sabia, né, desde 97, quando houve uma renovação na seleção. Porque, assim, a geração de Barcelona, a geração campeã de Barcelona, era para estourar em Atlanta. Sim. Eles estouraram antes do tempo. E, na realidade, assim, foi tanto estrelato, cara, foi tanta coisa que eles viveram ali, que foi difícil deles manterem o foco para Atlanta. E entra dentro daquilo. Era um time de 6. Você não tinha um grupo forte. Você tinha um timaço e o grupo tinha jogadores abaixo. Tanto é que houve uma tentativa de
trazer novos jogadores. Você surge. Surgia o Max, o Kid, isso e tudo. Mas as coisas foram feitas depois de Barcelona de uma maneira que ficou difícil deles se prepararem, deles manterem um foco. E aí, mais uma vez eu falo, cara, talvez a nossa geração de Atenas, se tivesse vivido aquilo lá em Barcelona, também ia cometer os mesmos erros. Não são as pessoas, é o processo, é o momento, são as circunstâncias. Concordo. Né? Então, isso acabou acontecendo. E em Atlanta, o time já chegou mal, assim, já chegou despedaçado. Tanto é que o time saiu da Olimpíada com aquela sensação, poderia ter ido mais. Itália e Holanda eram os principais times da época no momento, mas todo mundo saiu com aquela sensação, a medalha de bronze dá para levar. Tanto é que a gente perdeu para a Iugoslávia num jogo de 3-2 e tudo. Mas ali, foi o fechamento de um ciclo. 97 chegou o Radamés. Radamés, hoje em dia, né, presidente em exercício da Confederação Brasileira de Vôlei, ele foi colocado ali, é bom que se fale, né? Ele não fez por merecer ser o técnico, ele foi colocado ali como treinador, o que já é uma situação um pouquinho desconfortável, porque a gente fala de meritocracia, né, Exatamente. cara? O merecimento no esporte é muito importante. Você já sai de um trabalho fantástico do Zé Roberto. Exatamente. Aí chega um cara que nem técnico era no momento, você começa a desconfiar. E aí quando você cria um ambiente, né, de sempre insegurança, de será? Houve uma renovação grande, aí eu assumi como capitão, aí veio o Giba, o Ricardinho, o Gustavo, assim, toda essa galera que se consagrou depois começou ali. Lógico, a gente não tinha maturidade, a gente não tinha preparação ainda para chegar e ganhar tudo, então a gente perdeu bastante, o que fazia parte do processo. Só que a cada derrota lembravam da galera, né? E aí, volta fulano, volta ciclano, volta isso, volta aquilo. Tanto que houve vários retornos dos jogadores de Barcelona. Negrão voltou, o Carlão fez parte daquele processo ali também. E aí, mais uma vez eu falo, são caras espetaculares, né? Que a gente não tem absolutamente nada a falar deles, né? Só que as situações em que as coisas foram colocadas aqui talvez não tenham sido as melhores, coletivamente, mas eu acho que realmente o ponto crucial no ano 2000 foi isso. Assim. Vieram os dois, né, da praia, não conseguiram a vaga na praia, vão vir para cá, e aí faltando 3 meses para a Olimpíada. Vão tirar 2 vagas de quem roeu o osso aqui. Não foi uma situação confortável, mas te digo assim, com a maior tranquilidade, cara, nós nos fechamos e tentamos ao máximo fazer com que nada disso atrapalhasse. Chegou na Olimpíada, tava um clima bom sim, a gente queria ganhar, tava todo mundo fechado, só que entra aquela máxima do esporte, né? E principalmente numa Olimpíada. Cara, se pelo meio do caminho foi deixado algo, se a coisa não foi feita da melhor maneira possível, não ganha uma Olimpíada. E aí aquilo ficou nítido contra a Argentina, porque era um jogo para ganhar. E aí você sentia um clima de insegurança, aquela dúvida que pairava no ar. Quem vai decidir o jogo hoje? Titubeou em Olimpíada, cara. Já era. A gente costuma sempre brincar, fala assim, numa Olimpíada só um ganha medalha de ouro. Né? Muitos fazem por merecer ganhar medalha de ouro e não ganham. Agora, é impossível você ganhar uma medalha de ouro e não ter feito muito por merecer. Só que assim, dentro de um processo de evolução, de construção, aquilo tudo foi um aprendizado absurdo pro que veio logo em seguida. E entra o técnico foda, como o Bernardinho. E ele construiu, cara, a gente construiu merecimento todos os dias. A gente só falava essa palavra, merecimento. Vamos fazer por merecer. E não teve uma competição sequer, tirando o Pan-Americano, que foi essa situação que eu expliquei, não teve uma competição sequer, um jogo sequer naquele ciclo olímpico ali que a gente não tenha entrado e tenha pensado assim, a gente pode até perder, mas nós vamos deixar tudo aqui, cara. E nós não vamos perder por falta de qualidade, ou por falta de preparação, por falta de competência, por falta de transparência no nosso trabalho. Por isso a gente não vai perder. E aí acabou dando tudo certo. O Bernardinho foi o técnico mais foda que você já teve na carreira? O cara mais fora da casinha? Cara, trabalhei com o Zé Roberto e com o Bernardinho. Porra, você é sortudo, hein? Você é pouca sorte, hein? Que muita gente pergunta, dá pra comparar os dois? Qual é o melhor dos dois? Vai muito do momento. Eu trabalhei com o Zé Roberto lá atrás, né? O Zé Roberto me levou para a seleção adulta. Tenho um carinho absurdo com ele. Depois da Olimpíada de
de Atlanta, a gente trabalhou junto no clube, lá no Banespa, chegamos numa final de Superliga, o time que era para chegar em 6º lugar, chegamos numa final espetacular. Agora, as maiores vitórias da minha vida foram com o Bernardo, né? Então, assim, eu peguei o melhor momento do Bernardo. O Zé Roberto, na seleção, peguei aquele momento pós-Barcelona, toda aquela dificuldade de trabalhar, e foi um momento de muito aprendizado para ele também. Então, não dá para... Estou falando dos 2 maiores técnicos da história do vôlei mundial, cara. Exatamente. Não tem como comparar, não tem como... 2 gênios. 2 gênios, não tem como falar quem é melhor, quem é pior, enfim. Tem aquele momento específico de ter trabalhado com um com o outro que, nesse caso, eu tenho memórias mais legais com o Bernardo, porque, pô... Ganhou, né? Exatamente, ganhamos as coisas mais importantes. Você ficou chateado de não ter ido para 2008, depois de ter saído, feito ali um período no vôlei de praia, e você retorna, é convocado para a seleção e acaba não indo para Pequim. Você achou que iria para mais uma Olimpíada para fechar teu ciclo? Cara, isso é um assunto assim muito... foi um assunto não que me magoou, mas que mexeu comigo durante muito tempo, depois que aconteceu. Porque eu vou fazer uma retrospectiva. Depois de Atenas, eu já estava... com esse desafio na minha cabeça de ir pro vôlei de praia. Eu sempre gostei de vôlei de praia, joguei lá quando era moleque, eu joguei, e eu queria ter essa experiência, mas eu não queria ter a experiência simplesmente de chegar no final da minha carreira com 35, 36 anos, jogar... Só pra brincar. Só para brincar. Eu queria ser competitivo. E aí eu fui pro vôlei de praia, tive muita dificuldade, fui sozinho, né? Tive muita dificuldade com parcerias, e cheguei no vôlei de praia no momento em que, porra, tinha Fábio Luiz e Márcio, Ricardo Emanuel... A maior dupla de todos os tempos. Benjamin e Arley, Franco, Pedro Cunha. Você ia no circuito mundial, assim, as 4 primeiras duplas do mundo eram brasileiras. E para mim seria ali. Muito difícil. Foda, né? Aí, 2005, eu fiz ali uma adaptação e fui jogar 2006 circuito mundial e vi de perto o que era aquilo. Foi uma experiência muito legal, mas eu cheguei à conclusão, cara, aqui eu não vou realizar o meu sonho de ir a mais uma Olimpíada. Só que até pensando, né, em tudo que tinha sido 2000. ruim, 2000, a forma com que o Tandy e Giovanni voltaram e tudo, eu falei, cara, se eu quiser voltar, eu tenho que voltar logo. Agora, né, voltar para um clube, ser convocado, se for o caso, e voltar a me inserir no time para brigar, para lutar, sem vaga cativa, mas quero entrar nesse jogo aqui novamente. E aí eu fui pro Modena, joguei o playoff lá e o Bernardo me convocou. Isso foi em 2007. E aí o que aconteceu? Voltei a treinar, tudo, jogamos a Liga Mundial, tava tudo correndo super bem. Teve um jogo no Mineirinho contra o Canadá. Foi até antes da viagem para as finais da Liga Mundial, eu machuquei a perna. Tive uma lesão muscular. E aí fiquei um mês e meio parado. Aí me tirou das finais da Liga Mundial, me tirou do Pan-Americano também, me tirou praticamente da temporada. Não, você não teve na treta. Hã? Você não teve na treta. Do Ricardinho. Não estava. Isso aconteceu, os problemas aconteceram lá na Europa, e aí depois eles voltaram e teve o corte, né? Não estava. Eu já estava desconvocado ali, por conta dessa minha lesão. E aí eu tinha acabado de acertar contrato com o Minas. Fui para Belo Horizonte. Cara, quando eu cheguei em Belo Horizonte, já recuperado da lesão aqui na perna, comecei a treinar e aí meu ombro começou a doer. Eu já tinha operado o ombro esquerdo. Meu ombro direito doendo. E eu malhando normalmente, enquanto a minha perna não ficava boa, eu estava malhando, fazendo musculação e tudo. Mas aí o meu ombro começou a doer. Eu falei, pô, que dor é essa? Aí passou ali 2 semanas, a dor não vai embora, eu achando que era só mesmo voltar, uma inflamaçãozinha, etc e tal. Não, treinei, saquei, ataquei, não sei o que, falei, cara, vamos fazer uma ressonância. Chamei o médico e falei, pô, acho que vamos fazer uma ressonância que tá doendo meu ombro. Fui fazer a ressonância, tinha uma ruptura total no meu... Caralho! Surreal. Acho que o golpe de Atenas foi brabo. Foi um soquinho ali, foi um golpe do Mike Tyson no auge. Foram lesões idênticas, só que uma estourou realmente, lá de Atenas estourou. Eu saí, senti uma dor muito forte no jogo, saí, eu sabia que tinha arrebentado. Mas
Mas essa do ombro direito, eu não tinha ideia de que eu estava machucado daquela maneira. Caraca. E aí, para mim, foi um choque, um baque absurdo. Tanto é que eu conversei muito com o pessoal do Minas lá, o que fazer, etc. Porque eu estava treinando, cara. Eu senti uma dorzinha ali. Uma dorzinha persistente, mas pô, não imaginava que eu estava com uma ruptura. Só uma, sei lá, uma inflamação, uma coisa. tendinite. Conversamos e tudo, aí chegamos à conclusão de que tinha que operar. E aí, quando, cara, machuquei a perna, fiquei fora da seleção em 2007. Operação de novo do ombro direito, 6 meses, 7 meses parado. Eu descartei completamente qualquer possibilidade de ir para a seleção, cara. Assim, aquele objetivo de ir para a seleção, de ir para mais uma Olimpíada, para mim morreu. Fiquei quase um ano parado. Minha única meta era voltar a tempo de contribuir com o Minas, que estava bancando tudo, que bancou a minha permanência lá, bancou a minha cirurgia. Falei, pô, quero contribuir com esse time aqui, com esse clube que eu tenho maior carinho, quero retribuir alguma coisa. Aí voltei para jogar as finais da Superliga em 2007 e 2008. Joguei uma parte dos playoffs e chegamos na final. Chegamos na final contra a Florianópolis no Maracanãzinho. E ali, cara, eu joguei de uma maneira que eu não tinha jogado até então. Fazia anos que eu não jogava. Tomei um anti-inflamatório para tirar a dor, que eu sentia dor ainda e tudo. Pô, parecia um garoto. E aí nós perdemos a final 3-2. Alberto de Brasil e Itália em 2004. Mais ou menos isso. Fiz uma partida como há muito tempo eu não fazia. Maravilha, saí de férias, passagem comprada para Miami. 2 dias depois, toca o telefone, Bernardinho. Pô, cara, quero conversar contigo. Eu falei, conversar? Tá bom. Vamos marcar de jantar, etc. Vamos. Aí fomos conversar. Ele falou, pô, quero te convocar. Caralho. Aí eu virei para ele, eu falei, eu lembro como se fosse hoje, a gente conversado assim, a gente sentado numa mesa. Eu falei, Bernardo, me convocar, cara, o time tá pronto. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Primeiro, o grupo vai me aceitar? Porque, pô, tem que deixar muito, muito claro assim, que eu iria para disputar a vaga, que eu não tenho lugar cativo. Agora, pô, a minha chegada lá dessa maneira, cara, eu não quero que atrapalhe. Você já vem de uma crise, questão do Ricardinho, etc. De maneira nenhuma eu quero criar algum problema no time. E segundo, você realmente acha que eu tenho condição, cara? Você realmente acha? Porque eu sei que eu tenho condição de fazer uma preparação e chegar lá bem. Mas eu vou estar disputando vaga. Como é que eu vou disputar vaga com os moleques de 23 anos, cara? Não tem condição de treinar a mesma coisa que eles. Quantos anos na época ali? 34, vindo dessa cirurgia, cara. Não estava inteiro 100%. ainda. E aí ele falou, cara, eu acho que sim, tá tudo em aberto e tal. Eu só quero, assim... Você está disposto? Eu falei, pô, acho que você tem que conversar com os caras com os principais jogadores, eu vou bater um papo com eles também e tudo. Aí ele foi, conversou, batemos papo, não sei o que, só que aquela história, né? Caramba, possibilidade para mais uma Olimpíada. Te deu... Aquela luzinha que tinha apagado, acendeu de novo. Exatamente, sabe aquele churrasco, aquele carvãozinho ali que tá apagando, não sei, de repente, pum, sabe? Acendeu de novo, cara. E aí eu fui. Desmarcou a viagem. Desmarquei a viagem. Dona Amanda vai depois. Não, a Amanda eu conheci depois. Você conheceu depois? Essa história é interessante. E aí me apresentei. Eu falei, caramba, tô eu aqui na seleção novamente. Mas eu vou falar a verdade pra você, cara. Fui treinando, fui entrando em forma, mas sabe quando você... Eu tava lá dentro, eu sabia que tinha algo errado. Você não tava na tua casa? Não tava mais na minha casa. Eu sabia que aquele processo já tinha passado, eu sabia que existia dos meus parceiros, meus parceirados, meus irmãos, hein, que são meus irmãos até hoje, mas existia aquela desconfiança. Será que ele tá bem? Será que não tá? Tanto tempo parado, tanto tempo isso. Será que vai ajudar? Será que não vai? O que ele tá... Sabe? Eu não era uma presença confortável ali. Eu não queria. Aquilo era extremamente desconfortável para mim. Tanto é que eu fui indo. Teve um jogo. Isso eu vou falar em primeira mão, nunca falei. Nunca falei para ninguém. Teve um jogo lá no Ibirapuera, que o Bernardo me botou para jogar, que foi contra a Sérvia. Dentro de quadra, né? Assim, tava um clima estranho, os caras olhavam meio com uma desconfiança. Tipo, pô, podia ter um cara
mais em forma aqui e tal, mas era um momento em que ele estava testando os jogadores, botando todo mundo para jogar, me botou para jogar, botou no fogo ali, e é isso mesmo que tem que fazer. Isso na Liga Mundial. Na Liga Mundial. A gente tá quase perdendo o jogo 2-1, viramos para 3-2, fiz um bom jogo e tudo. E aí, sabe quando eu senti, não sei, senti um clima estranho ali. Sabe, um que conversa com o outro, que não sei o quê. E você volta como capitão? Não. Era outra condição. Eu fui para casa, a gente ia embarcar para Europa. Cara, mas eu pensei assim, 10 mil vezes, eu vou pegar o telefone, vou ligar pro Bernardo, eu vou pedir dispensa. Vou pedir dispensa porque eu sei onde isso vai parar. Sabe aquela intuição? Eu sei onde isso vai parar e a gente vai se magoar. Eu sei onde isso vai parar e você vai se magoar. Eu tinha certeza que em algum momento eu ia ser cortado, sabe? Mas, cara, vou te falar, eu não tive a coragem. Eu falei, não, eu vou um pouquinho mais. Aí embarquei, fomos para a Europa, até fizemos mais alguns jogos lá e tudo, mas aí acabei sendo cortado. Foi o último corte, né? Caraca. Não, é mais dolorido de tudo. Doeu durante muito tempo. E ficou uma coisa mal resolvida. Foi resolvido outro dia, cara. Entre você e Bernardo? Ficou muito tempo sem se falar. Você pode falar o que ele falou com você, o que ele negou? Esse assunto que é fechado entre vocês? Não tem problema nenhum. A gente sempre se cumprimentou, mas uma coisa fria. E aí uma vez a gente dando uma palestra juntos para uma empresa, ele falou, pô, cara, aquele momento lá... São momentos difíceis que o técnico ele tem que passar. O momento mais difícil para o treinador é ter que cortar alguém, ter que abrir mão de alguém, ter que tomar alguma decisão, porque é o sonho da pessoa que está em jogo. E eu tive que cortar esse cara aqui em 2008. E hoje eu penso muito se eu não errei com ele. Caraca. Ele falou, pô, hoje eu penso demais nisso. Por tudo que aconteceu na Olimpíada, muitas vezes eu pensei, pô, se o Norberto estivesse aqui. Ele falou. Porque aí eu falei, meu Deus do céu. Você era o líder. É sério. Você perde o Ricardinho naquela situação toda que aconteceu. Eu já não era mais o líder ali. Mas eu me via, sabe como? Como o Amauri de 92, como o Giovani de 2004. Eu me via como um cara mais experiente que entraria em algum momento. E até mesmo no vestiário. Sim, na Vila Olímpica pra conversar. Até, igual o Bruninho, que entra naquela Olimpíada com uma pressão do cacete por causa de tudo que aconteceu, você poderia ser um cara pra estar com ele. Igual vai ser o Bruninho agora, talvez. Né? Exatamente. Com o Cachopa. Exatamente. Né? Tem que ter um jogador experiente. Que bom que vocês se resolveram. Não, né? Cara, assim, não tem nada mal resolvido com ninguém. Isso é bom. São situações... Isso é uma coisa que eu carrego com muita alegria, cara. Com muita alegria. Falar pra você, pô, em quase 20 anos de seleção, fosse tudo sempre as mil maravilhas? Lógico que não. Já briguei com vários. Tivemos problemas com vários. Já fiquei sem falar durante um tempo com vários. A gente já teve relações estremecidas com vários. Hoje em dia não tem nada mal resolvido com ninguém. Lógico, eu tenho aquelas pessoas mais próximas, aqueles menos. Mas tudo que eu tinha que falar, tudo que eu tinha que resolver, cara, tá tudo resolvido. A gente se encontra, se abraça e tá tudo certo. Qual o melhor amigo que você fez no vôlei, Norberto? Cara, assim, que você conheceu no vôlei, esse cara você vai carregar pro resto da sua vida. Cara, eu tenho vários amigos que eu vou carregar pro resto da vida. Mas eu acho que o cara que eu tenho uma amizade mais forte, o Marcelinho, porque a gente começou a jogar junto aos 10 anos de idade. Caraca. E era um craque, né? Craque. Ele jogou até outro dia, né? Então, assim, jogou no time do coração dele. Jogou no Botafogo, pô. Ele também jogou no Botafogo. Jogou no Botafogo, a Superliga B. Jogou no Vasco. Sim. Ele jogou até outro dia, cara. O Marcelinho é surreal. A gente brincava muito. Vamos ver quem é que vai parar primeiro. Ele me deixou pra trás, assim, de quase uma década. Porque a gente tem exatamente a mesma idade. Começamos a jogar juntos, a mesma escolinha lá no CIB em Copacabana. E aí ele parou de jogar com 43, 44 anos. Levantador é mais fácil. Levantador é mais fácil, machuca menos. Só levanta umas bolinhas ali, pô. E eu falava pra ele, economizou tanto nos treinos, era mal morcego, economizou tanto nos treinos que comecei a jogar até mais tarde. Mas é um grande amigo que eu tenho, até hoje. Qual o cara mais fora de série, assim? Vou colocar dois monstros, na minha opinião. Giba e Serginho Scadinha. São os dois. São os caras mais fora de série que você trabalhou? Trabalhei com vários caras fora de série, tanto aqui quanto na Itália. Mas se for pegar um conjunto da obra, né, de tudo, os títulos e quantidade de vezes que foram decisivos, eu ponho esses dois caras aí. Porra, o Giba, fenômeno. Vi o cara fazer coisas assim que surreais. Pegar a bola muito alto, né?
Não, ele tinha uma condição física surreal, né? Ele treinava, nunca vi ele economizar nada em treino nenhum, cara que treinava demais. Ele tinha algumas limitações técnicas no início da carreira que ele conseguiu reverter, que ele conseguiu desenvolver de ataque. Revolucionou com aquelas bolas rápidas, né? Bola de fundo meio, bola rápida e vira de tudo quanto Pegava é a bola lá jeito. em cima. Lá em cima, mas sempre assim com muita velocidade, uma facilidade de deslocamento absurda, um baita colega de time, um cara decisivo, né? E com energia positiva tremenda para jogar, pegar o conjunto da obra do Giba. A situação do doping dele ali, pelo livro dele, eu li a biografia, vocês foram importantíssimos, né? Cara, eu tava junto com ele lá na Itália, né, cara? Eu acho que fui um dos primeiros caras a conversar com ele. E aí ele tava meio né, meio perdido e tal. A única coisa que eu falei com ele, eu falei, meu irmão, o negócio é o seguinte, não atende o telefone, some. Desaparece e a gente vai resolver. Sabe? Foi uma situação esquisita. Foi uma situação estranha. Da maneira que ele fala no livro, parece bem esquisita mesmo, assim. Eu não sei porque eu não li o livro. Cara, ele fala que ele usou, né? E do nada chegou no dia seguinte a comissão de dopagem. Do nada. Então, fizeram doping, fizeram exame antidoping em todos os jogos da rodada do campeonato italiano. Isso é inédito, isso nunca tinha acontecido. Eu fiz exame antidoping naquele dia, todos os outros times fizeram, todos os outros jogos fizeram. A gente achou muito estranho. E aí, alguns dias depois, veio a confirmação, né? Mas assim, foi um momento difícil para ele, um momento difícil para nós, né? Um cara extremamente protagonista, mas ajudou também a se fechar. De maneira nenhuma a gente julgou, condenou, disse, não, vamos trazer aqui a imprensa batendo nele pra caralho. Todo mundo batendo. Exemplo, cara, um exemplo. Como pode isso? Como se ninguém errasse na vida, né? Pois é. Foi um erro, ele sabe disso. Mas ele conseguiu reverter e reverteu alla grande, né? Como dizem os italianos, pô, se transformou num dos maiores jogadores de todos os tempos. E foi depois disso, porque ele foi em 2002, 2003, Sim. Foi um ano difícil para ele na seleção também. O Giovani jogou mais do que ele ainda estava... A cabeça não estava boa. Estava ainda se reequilibrando. Mas quando ele entrou em 2004, nas finais da Liga Mundial e depois na Olimpíada, ele estava pronto para arrebentar. Foi pronto na hora que tinha que estar pronto. E o Serginho foi o caso mais assim surreal de um cara que vem para uma posição que você até mesmo foi cotado para ser líbero. Queria que não fosse líbero de qualquer jeito. Você, Kid, foram vários jogadores testados ali. Não vai aparecer muito. Lembro de uma entrevista sua lá atrás. Não, líbero não aparece muito no jogo. Não, gosta de atacar. E surge o Serginho, que era um cara franzino, veio de uma condição de vida mais complicada e vira talvez o maior líbero de todos os tempos. Talvez não, certamente. Não, vai ser por muitos anos. O cara volta com 40 anos e é campeão olímpico de novo, né? Como que foi vocês entenderem que era o Serginho naquele grupo ali? Cara, primeiro, quando ele chegou lá em 2001, a gente via, né, que cada bola que ele defendia, que ele passava, era o prato de comida dele, cara. E isso, assim, ele tinha uma energia muito grande em relação a isso. Ele treinava muito mais do que os outros, cara. Ele pegou aquela chance, aquela oportunidade como uma chance da vida dele. Era o prato de comida. E com o passar do tempo, não continuou sendo o prato de comida, digamos assim, mas ele continuou colocando a mesma energia em todas as bolas, em todos os treinos, em todos os jogos. E na minha opinião, assim, vai um conceito aqui. Muita gente... O conceito de gênio, né? Para mim, o que é o gênio? O gênio é aquele que transcende, aquele que revoluciona. Aquele que depois dele deixou um legado, deixou algo diferente para os que vieram. As pessoas banalizam gênio. Qualquer um é gênio hoje. Porra, já me chamaram de gênio. Eu falo assim, alto lá, que eu nunca fui gênio. Pô, como assim gênio? Eu fiz muito bem feito. Você foi craque. Fui muito bem, foi muito bem feito Você foi craque. Aquilo que outros já tinham feito. Eu fiz muito bem feito aquilo que outros já tinham feito e que continuam fazendo. Ok, tem um nível de excelência legal aí tudo. Agora, gênio é aquele que é além disso. E o Escada é um desses. Né? O Serginho é um desses. Porque a partir dele, o líbero acabou se transformando numa posição fundamental no jogo. Hoje em dia, ninguém
abre mão de um grande líbero. Exato. Se não tiver um grande líbero, você não vai ser campeão. Né? E ele conseguiu ser protagonista fazendo 2 fundamentos só. Não, Sem ir pra rede. Ele conseguiu ser melhor da Olimpíada sem atacar uma bola. Isso é bizarro. Isso pra mim ia ser gênio. É gênio. Alô, Escada, quando você vier ao Rio aqui, o Nauber tem o Careca lá que a gente boa também. Tem muita vontade de trocar ideia. Pode trazer que tu vai ver a resenha boa que vai ser. Tem muita vontade de trocar ideia com ele. Muita vontade. Assim, um cara que, porra, eu sou muito fã. Todos nós. Nauber, o jogo que te deixou mais irritado como comentarista foi Brasil e Rússia? Em Tóquio agora? Cara, você tava tão puto quanto eu. Você tava, assim, você me representou aquele dia. Eu fui dormir aquele dia puto, cara. Não vamos esquecer de Brasil e Rússia em Londres, hein? Também. Aquele filho da Tchusca lá, que vira oposto. E... que por sinal tem um monte desses jogadores aí que estavam dopados lá. Que sumiram, desapareceram, tem uma contusão que dura 1 ano, 2 anos. Né? Volta e meia aparece o cara... uns dopings retroativos aí. Quero ver tirar a medalha de ouro. Não, tem um caso clássico. O Brasil em Atenas, aqui era prata do Galvão, aquilo é ouro. Porque até hoje o Brasil não ganhou a medalha de ouro que tinha que ter ganho. Porque todos os americanos estavam dopados ali. Uma vergonha, né? Uma vergonha. E aí tem esse caso da Rússia. Do nada o time russo tomou alguma água milagrosa ali, água do Space Jam, e o cara lá vai pra oposto e vira tudo que é bola. 30 pontos, cara. 30 pontos. 30 pontos jogando como oposto. Um cara que nunca tinha jogado como oposto na no vida. Ciclo olímpico inteiro. Pô, como é que pode um negócio desse? Aquele doeu. Aquele doeu porque do jogo tava na mão, cara. Porra, o Giba entrou pra ser homenageado ali praticamente, né? No final da partida. Cara, eu não vejo dessa maneira, não. Você entrou, não? Você não vê, não? Não que vejo houve essa dessa situação, maneira. o Giba entrou pra ser homenageado e tal. Não vejo dessa maneira, não, cara. O Bernardo não ia... Não quer... Tem isso também. Não ia fazer um negócio desse, cara. Pô, tá precisando... Ao longo daquele tempo ali, quem mais tinha dado vitórias pra ele, quem mais tinha sido decisivo. E aí, no momento decisivo ali, 23-21, não sei o que, ele olha pro banco, quer mudar alguma coisa. Quem que ele vai trazer? É o Giba. Mas é o cara que ganhou tudo nos últimos tempos, o cara que tem estrela, enfim, foi o feeling que ele teve. Não tem nada de negócio de homenagem. Eu não vi dessa maneira, não, mas as pessoas realmente fizeram essa crítica naquele momento. E aquele jogo do Will tava 22-19. Você tava lá ainda, né? Tava lá. É pior ainda. Porra, cara, vou te contar pra virar pra 3-2. Mas é aquele momento, cara, do jogo em que você sabe que virou. Sabe quando você percebe? Na hora que os caras ganharam o terceiro set, eu olhei pro Carlão que tava do meu lado, eu falei, Carlão, fudeu. Eu falei, porra, vai virar esse negócio. E não deu outro. E aí, quarto, quinto set, os caras atropelaram. Tiraram o peso, né? E foi a Rússia também, pode ter acontecido algo estranho também, das meninas também, né? 23-19. É o famoso fudeu. Viraram ali... 24-19? 24-19. Não, não é 23. É 24-19. 24-19. De Atenas. Ali também, com certeza, ganha aquele set e a moral vai lá pra baixo. E a coitada da Mari, né? A Mari foi atacada a carreira. Nossa senhora. A Mari sofreu. Sofreu 4 anos e depois... Teve que meter um... Vocês vão ter que me engolir, né? Volta por cima. Redenção também. Ela e toda aquela geração, né, cara? Porque foram várias derrotas de maneira... dolorida, e aí esses brasileiro gosta disso também, né, cara, de rotular. Amarelona. Criou-se um estigma que elas conseguiram reverter também, porque, ganharam em Pequim daquele jeito, depois ganharam em Londres daquele jeito, né, cara? Aquele jogo em Pequim você trabalhou? Do feminino não, né? Mas não, Pequim, cara, pelo fato de ter sido cortado, eu sumi. Aí aquela viagem de Miami que eu não fiz no início do ano, lá eu fiz depois. Estava em Miami, fiquei lá um mês. Você nem viu o que aconteceu. Nem vi, nem assisti a Olimpíada. Foi a única Olimpíada que eu não assisti. Pequim, não assisti nada, tava chateado. Então você não viu o Stanley enchendo a porra do saco? Não, nem vi, só vi o resultado depois. Stanley também, fez a partida da vida dele ali também, aquele dia. Nem assisti o jogo. Puta que pariu. Nem sei nada. Mas aquele dia, agora, em Tóquio, sabe que eu não fiquei tão... Cara, mas deu a impressão, o Nauber, que você tinha ficado muito puto, cara. Não, o Marcos Freitas, eu nunca vi ele tão puto numa transmissão assim. Ele não é inadmissível o que aconteceu naquele set. Não pode perder aquele set, da maneira que a gente perdeu. Não pode, mas acontece, né? A gente lembra quando a gente perde, mas quando a gente vira sets assim, a gente acaba esquecendo. Aquela Olimpíada foi muito louca. Acho que a França
se encontrou ali no momento, do nada, estava quase desclassificada. A França foi a gente de 2016? Totalmente. A gente pode falar que foi o Brasil de 2016 e o Brasil de 92 também, porque acho que ganharam antes do tempo. Agora vão ter que defender o título olímpico em Paris, que vai ser mais difícil. Mas foi uma Olimpíada de perde e ganha muito grande, instabilidade, os times muito instáveis, os times com muitos altos e baixos. O que aconteceu ali foi um momento de instabilidade do Brasil, que não conseguiu botar uma bola no chão, e a Rússia começou a defender tudo também. Um maluco lá, que eu nem sei o nome mais, entrou para sacar, não errou um saque. São coisas que só acontecem em Olimpíada. Deu tudo certo para os caras. E é isso. Mas eu acho que o Brasil não estava pronto para vencer, não, porque estava competitivo, mas não estava regular, não estava consistente da maneira que sempre foi. E acho que o Brasil perdeu nessa inconsistência. No momento de inconsistência, acabou perdendo. Mas o que doeu mais, acho que não foi nem aquilo ali. Foi perder o bronze para a Argentina. Isso que eu ia te falar agora. Aqui, a derrota do bronze ali foi terrível. O Brasil jogou nada aquele dia também. Nada. Contra o Brasil a Rússia, foi engolido pela Argentina. Sabe que vai ganhar, vai perder. Teve esse lance do terceiro set que estava bem na frente e tudo. Mas é time similar, de igual para igual. Pô, o time do Brasil é superior da Argentina. Perder para um time que você é pior. Foi o que aconteceu em 2000, né? A gente já era muito superior à Argentina ali também. E a Argentina parece que tem esse lance com o Brasil em Olimpíada, né? Em Olimpíada consegue equilibrar o jogo. Perde tudo. E aí a Olimpíada, eles têm essa... Eles entram leves, eu acho. Eles carregam esse espírito. Pô, a gente já ganhou. Em Olimpíada a gente joga bem contra os caras. E eles acreditam nisso. Eles entram leves, né? Não tem obrigação. Se perderem, é mais uma derrota. Exatamente. Você acha que o Renan, ele entra mais maduro nesse novo ciclo? Porque ele foi... Eu dei pancada no Renan. Eu, como um fã de vôlei, na época, eu meio que coloquei algumas culpas nele pela derrota, que eu acho que ele podia ter mexido em alguns momentos. Ele deixou alguns jogadores que não estavam tão bem em determinados momentos das partidas. Você acha que ele chega mais preparado para esse novo ciclo olímpico, mesmo com todos os problemas, sem muita renovação, o time ainda em formação? Você acha que essa Olimpíada ele vai colocar um pouco mais a cara dele? A gente precisa ver o que ele vai fazer agora, né? Nessa temporada. Essa temporada, para mim, é crucial. Mais uma vez, eu falo, se não botar a molecada para jogar agora, principalmente na Liga das Nações, abrir mão de resultado, já pensando em Paris, vai ser difícil. Acho que na Olimpíada, infelizmente, né, ele ficou entre a vida e a morte ali. Sim. Com a Covid. Graças a Deus ele sobreviveu, ele voltou, ele está com a saúde restabelecida. Mas na Olimpíada tenho minhas dúvidas, né, se ele estava ali 100%. Se não era melhor ter colocado Tenho minhas dúvidas se ele está 100%. Em algumas atitudes, em algumas situações de jogo, me parece que ele não estava com a clareza que normalmente tem. E o Brasil, lembrar, né, que o Brasil venceu a Liga das Nações jogando muito um mês antes da Olimpíada. Com o Schwenk, né? Com o Schwenk, o Tabachi e tudo. Acho que até de uma certa maneira o time sentiu peso, queria dar aquela vitória pro Renan, enfim, estavam voando. Estavam voando e tudo, mas na Olimpíada não aconteceu. E ele vai ter que pensar em um elenco, cara. Vai ter que pensar em um grupo, vai ter que pensar em fazer algo de diferente, trazer mais gente para compor, porque uma Olimpíada não se ganha mais com 6, não, cara. Se ganha com um time. 13 agora, né? Porque tem 2 líberos. Exatamente. Ele vai ter que, talvez, tomar algumas atitudes não antipáticas, mas algumas atitudes menos populares para poder olhar um pouquinho mais para frente. E eu tô de olho. A gente está de olho, a gente quer isso. Preocupado. Bastante. Eu tô muito, muito preocupado com a seleção masculina, bem menos com a seleção feminina, porque acho que a seleção feminina teve uma renovação, né, menos traumática, que já foi conduzido, inclusive, pelo Zé Roberto no clube, no Barueri, que ele aproveita o clube dele e consegue fazer essa renovação. E acho que as meninas mais novas são mais prontas e têm um pouco mais potencial do que no masculino. E você tem os 2 gêneros estão no feminino também, né? Durante toda a temporada. E isso acaba ajudando na formação. E tem outra coisa, as experientes
da última Olimpíada, né, no feminino, elas têm uma idade... Elas estão numa idade que elas conseguem entregar mais do que os caras do masculino. Tenho certeza que, assim, Bruninho, Leal, Lucarelli, Lucão, eles vão chegar bem numa Olimpíada? Vão, eles são caras formidáveis. Mas não dá para pensar no mesmo tipo de treinamento, no mesmo tipo de preparação. Vai ter que moldar, cara. O cara, quando chega a 36, 37, 38 anos, não consegue treinar a mesma coisa que quando tinha 25. Então eles vão ter que moldar, vão ter que ter muita criatividade, inclusive, na hora de preparar esses caras, para que eles cheguem bem. O mental do Léo te preocupa? Porque às vezes, quando ele começa a errar, ele erra, e assim, parece que a cabeça acaba atrapalhando ele em alguns momentos? Eu acho que em alguns momentos ele ainda não conseguiu se sentir confortável na seleção brasileira. Também sinto isso. Por conta de toda essa... Poucas vezes ele foi decisivo. Ele é um cara que é decisivo demais nos clubes. Craque. Ele é craque. Acabou de ser o melhor jogador da Copa Itália, jogando pelo Piacenza, campeão, melhor jogador. Então, que eu vi ele jogar no Cruzeiro, que eu vi ele jogar na Itália, lá no Civitanova. Na seleção cubana. Na seleção cubana mais nova e tudo. Eu não vi ele ainda jogar com regularidade na Olimpíada. Ele não jogou bem a Olimpíada. Jogou muito mal. Não jogou bem. No Mundial vai mal quando tem que ir bem, que são nos jogos decisivos. Acho que no Mundial foram alguns erros pontuais, né, que assim marcaram muito. Um erro de um contra-ataque contra a Polônia na semifinal. Que era um jogo que era um ponto decisivo no jogo ali. O que eu acho, assim, que ele também tá chegando numa idade que o time não pode depender dele. Ele não vai ser esse cara decisivo o tempo todo. A gente vai precisar de um conjunto, cara. A gente vai precisar de gente mais jovem, com mais volume, com mais intensidade, para poder ajudar esses caras mais experientes. Agora, espero que ele se sinta mais à vontade, que ele possa se sentir mais à vontade e que ele possa ser decisivo pontualmente, né? Não fazendo 25, 30 pontos, mas vai fazer 10, 15, mas que esses 10, 15 sejam pontos importantes. Exatamente. Né? Porque os big points no vôlei existem. Aquele momento aqui, Rafa, aqui na tela, coloque aqui, a hora de colocar meu convidado na furada. Eita! Você que curte dar seu palpite em tudo, todo mundo palpita na vida, né? Qualquer coisa, corrida de tampinha, a gente vai palpitar, nós somos palpiteiros. E tá chegando agora a reta final da Superliga, que tem a transmissão do Sport TV, o Nauber tá aí toda semana com vários jogos. O masculino eu acho que tá com um caminho de favoritismo, só se acontecer algo muito surreal pro campeão não ser uma equipe que eu acho que ele vai palpitar. Eu palpitaria nela. E o feminino eu acho que é um pouco mais equilibrado. Sim. Eu quero saber do Nauber, aqui na hora do palpite Estrela Bet. Se você ainda não tem um cadastro, faça o cadastro, o link vai estar aqui no nosso primeiro comentário. É muito simples, a partir de R$1 você já pode fazer a sua fezinha, recebe na hora. Se você ganhou e quiser fazer um churrasco no dia, já pode sacar o dinheiro com o Pix e receber ali na hora. E o Nauber, que vai fazer o seu palpite neste momento. Eita, vambora. Nauber, quem será o campeão da... Aqui não tem mureta não, Não, vambora. Sem mureta. Sem mureta. Campeão da Superliga masculina. Cruzeiro, essa é mole. Superliga feminina. Já é um pouco mais difícil, hein? Já é um pouco mais difícil. Posso argumentar? Pode. A gente sabe muito bem que os playoffs são aquele momento mais importante, que conta, tá para chegar. Inclusive hoje, dia 7 de março, que a gente está gravando aqui, pode falar isso? Pode. Então, teremos a primeira grande final. Quem assistir no dia do seu aniversário, que será hoje, na hora que você está vendo, é aniversário do Nauber, 49 anos, parabéns. Muito obrigado. Deus te abençoe no seu dia. Que papai Deus já mandou logo minha idade. Que eu sou parceiro, pô. Tá bom, mas valeu, tudo certo. O bom de ser careca é isso, que a gente fica com a mesma cara. Você falou que eu tinha 30, aqui, cara. Né? Você falou que eu tinha 30, fiquei tá feliz, pô. Olha só. É a cor do cabelo. É a cor do cabelo. O cabelo tá bem cortado. Tá bem cortado. Mas vamos lá. Se fosse há um mês atrás, eu diria que o Praia seria campeão. Hoje, se eu tiver que apostar num campeão da Superliga, lembrando, pessoal, que é o seguinte. Por onde que eu olho aqui, né? Aqui. Lembrando que a final da Superliga esse ano é em um jogo só, hein? Não temos mais playoffs. Jogo único, então muita coisa pode acontecer. Inclusive, as chances de alguém chegar no masculino
e surpreender o Cruzeiro também aumentam com isso. Apesar de que o Cruzeiro já ganhou várias Superligas Com em jogo. jogo único, né? Mas vamos lá, pelo que eu tenho visto aí nos últimos tempos e pela reação, vou de Minas novamente. Minas novamente. Vou de Minas Então- novamente. Acho que uma final Praia e Minas, acho que o Minas tem essa vantagem emocional em cima do Praia. em A alguns galera do momentos. pão de queijo, então, vai copar. Eu acho que tem tudo para ser uma final Praia e Minas, assim como está sendo a final da Copa Brasil hoje. Vamos ver se você é bom de palpite. A Ah. galera que assistir na quinta-feira, quem foi campeão hoje? Quem que você acha que vai Hoje? ser campeão hoje? O Minas também. Minas da... O palpite de quinta-feira, na hora que o pessoal assistir, que vai dar o... É aquela história. Vamos lá, vamos melhorar essa história. Vamos lá, Copa Brasil. Hoje, para mim, é um jogo extremamente decisivo para o restante da temporada. Por quê? Porque a gente tem a final entre Praia e Minas. O Minas ganhou as últimas 3 Superligas. Né? A gente teve uma Superliga, a da Covid, que não foi encerrada. Então, as 3 últimas Superligas foram vencidas pelo Minas ganhando do Praia. Não foi isso? Isso, acho que sim. Acho que Uma sim. delas, ano passado, foi contra o Praia. Ano retrasado foi contra o Praia. Sim, eu acho que sim. Foram 3 Foram finais sobre o Praia. Então existe essa final, existe essa vantagem Rivalidade. emocional. Rivalidade, essa vantagem emocional do Minas em relação ao Praia. O Praia hoje, jogando a final da Copa Brasil, está na sua 6ª final de Copa Brasil. Perdeu todas. Perdeu todas. Foram 5 finais, foram 5 derrotas, algumas delas para o Minas. Então, assim, hoje é um jogo decisivo Dolorido, um jogo... para o Praia. Porque se o Praia consegue vencer essa barreira e ganhar a Copa Brasil hoje, aí eu já acho que vira favorito contra o Minas numa final de Superliga daqui a um mês e O meio. emocional ajuda pra caceta. Emocional já dá aquela destravada. Agora, se dá Minas hoje, eu acho que o Minas chega... Forte, né? Chega Então, forte, o pessoal entendeu, tá tudo entendido. Entendeu? Pessoal do Praia, desculpa. Pessoal do Uberlândia, desculpa, mas eu sou comentarista, eu tenho obrigação de fazer, faz parte da minha função, tá? Tem gente que vai me xingar, tem gente que vai me criticar. Se o Praia for campeão, o pessoal vai me criticar mais ainda, mas a gente tá aqui para dar nossa dar opinião opinião, mesmo. exatamente. Então, Exatamente. se você não fez o cadastro, faça. Link aqui embaixo na nossa descrição. Nosso primeiro comentário, aliás. Nauber, pra gente chegar aqui na reta final, papo maravilhoso. Eu quero ver se a gente marca uma segunda, uma terceira. Primeiramente, agradecer ao Grupo Globo por ter cedido aqui gentilmente o Nauber. Eu quero saber a importância. Você pegou essa transição, já o vôlei consolidado, do grupo que você trabalha, que é o Grupo Globo, pro vôlei brasileiro. Pô, sou suspeito para falar, né? Mas, gente, não tem como a gente mensurar a importância. Desde que a Globo voltou a apoiar o voleibol, eu lembro direitinho, foi em 1997. Os nossos níveis de audiência só aumentaram, os nossos níveis de popularidade aumentaram. Todos os jogadores, todos os personagens do vôlei foram beneficiados disso. É a emissora, né, que em todas as nossas vitórias esteve presente, deu muita moral. Em todas as nossas derrotas também esteve presente. Em todas as crises nunca desistiu. Hoje a gente tem esse privilégio, né, de ter em todas as plataformas. A gente tem o GE.globo dando prioridade. Até outro dia tinha o meu podcast, Sim, né? que era muito bom. Agora fiz quase 100 episódios. Chegou uma hora que, pô, tava todo mundo ali. Eu falei, não, vamos dar um tempo, porque eu quero curtir, quero ouvir também os meus episódios. Tantos personagens legais que passaram, sempre foi dado muita moral. É o único esporte fora futebol que tá na TV aberta, na Rede Globo, de forma consistente, de forma frequente. E no Sport TV transmite tudo. São transmissões, centenas e centenas de transmissões todos os anos. Então, pô, como não avaliar da melhor maneira o apoio que a Globo dá. Padrão de qualidade na transmissão. Padrão de qualidade na transmissão, a importância que eles dão em todos os detalhes de criar uma transmissão de excelência para o público. Quando a gente vai para as transmissões internacionais, Thiago, que são transmissões de outras televisões aí fora, né? E também da Federação Internacional, aí a gente vê o quanto que a Globo é forte, quanto que a Globo é boa, cara. E faz bem feito, né? Faz bem feito. Porque várias coisas que a gente, às vezes, numa transmissão, que elas passam despercebidas, as outras não conseguem fazer.
E aí a gente vê o quanto que nós somos bons. Eu posso falar que nós somos bons, né? Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa há 13 anos, de ser um dos comentaristas, de ser um dos âncoras do vôlei, ser uma das vozes do vôlei. E, enfim, acho que esse elogio tem que ser dado e a gente tem que enaltecer sempre a participação, porque teve uma participação decisiva em todo o desenvolvimento do nosso esporte ao longo do tempo, dos resultados também. E o Nauber flamenguista, tá muito puto nesse momento? Muito, né? Pô, pra caramba, né, cara? Pô, fala sério. É a favor ou contra a demissão do Vitor Pereira? Sou contra. Já que colocaram... Eu também sou contra. Tem que manter o Vitor Pereira mais 3 anos no Flamengo. Cara, É porque chega naquele momento, assim, infelizmente o Flamengo é uma fogueira tão grande, né? Eu fico imaginando como é gerir um time como o Flamengo, né? A quantidade de coisa que tem ao redor. Mas não se pode corrigir um erro com outro erro. Então, assim, mandar o cara embora agora seria um outro erro, cara. O cara chegou outro dia. Não é só por causa dos resultados, tem que dar tempo. Agora que os jogadores estão começando a se acostumar com a metodologia, estão se acostumando a escutar o treinador, estão começando a entender como que é trabalhar coletivamente com essa comissão técnica, já vai mudar novamente? Não, acho que o erro foi de planejamento ali, na época da Copa do Mundo, entre a temporada passada e a atual. A demissão do Dorival. A demissão do Dorival até hoje muito estranha, mal explicada, né? A gente que é do esporte sabe que houve alguma coisa ali nos bastidores que eles não querem falar. Não tem outra explicação. O cara é campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. E aí, de repente, demitido? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe. E com uma competição logo em seguida. E com uma competição que é o Mundial. Que não tem tempo de treinar, vindo das férias. Ou seja, qualquer pessoa em sã consciência, qualquer gestor em sã consciência, qualquer pessoa que tenha bom senso... isso aqui não é o meu técnico ideal, mas para essa competição que é aqui, eu tenho que manter, porque, não temos tempo de construir um trabalho novo, de fazer algo diferente. Então, assim, muito esquisita essa demissão, muito esquisito esse planejamento inicial do Flamengo, e é lógico que ia dar errado, cara. É lógico, porque aí entra naquilo que a gente acabou de falar aqui, que a gente falou durante todo o podcast, que é a palavra o quê? Merecimento. Fica algo pelo meio do caminho. Aí a bola que bate na trave vai para fora. Né? Os deuses do futebol começam a atrapalhar. Os deuses do futebol, cara, os deuses do esporte são terríveis, poderosíssimos. E eles são cruéis. Então é isso. Aí perde nos pênaltis. Aí a bola bate na trave e sai. Se tudo tiver encaixado certinho, com aquela energia positiva, cara, a bola bate na trave e entra. Entendeu? As coisas acontecem a favor. O Arrascaeta faz um gol no último lance e não perde o pênalti, né? Agora faz o gol no último lance e perde o pênalti. A gente sabe muito bem como funciona. Agora, não seria solução simplesmente demitir o cara agora. Imagina, demite o Vitor Pereira e volta Dorival. Aí não, cara. Aí tá de brincadeira também. Aí é sacanagem com a nossa cara. É sofrimento demais. Nauber, como é esse hall da fama do seu esporte? Você ter seu nome marcado na história do teu esporte, ser um cara que, fala assim, caraca... Eu sou um dos personagens mais importantes do esporte que eu pratico desde a minha infância. Cara, como eu poderia explicar, né? Vamos lá, digamos que participar de uma Olimpíada, a gente pode falar que é a universidade, é você se formar na universidade do esporte. Você ser campeão olímpico é você se transformar, fazer um doutorado, sei lá, um mestrado, um doutorado. Além disso é o quê? Acima disso é o PhD? PhD, fazendo uma comparação, uma analogia, dá para falar posso falar que eu sou a PhD no meu esporte. Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Eu entrei em 2014, logo depois que eu parei de jogar, porque existe uma carência, tem um tempo de carência, né? Que sim, precisa ser cumprido antes de você começar a concorrer. Então, parei em 2010, em 2014, já na primeira vez que eu concorri, já acabei entrando. E a maneira como acontece a eleição é muito legal, porque existe uma diretoria, existe um conselho lá que vota, e existem também hoje os próprios integrantes do Hall da Fama que votam. Então, a partir do momento que eu entrei, eu dei o meu voto todos os anos. Caraca, maneiro. Então, saber que todos os integrantes do Hall da Fama votaram em mim para eu entrar logo de cara, isso para mim não tem preço. É a certeza de que tudo valeu a pena, cara. Porque quem é atleta profissional sabe
que não são só flores, não é só alegria, a gente passa por muitas privações, a gente passa por muitos obstáculos. É meio clichê a gente falar isso, mas é a realidade. A gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que lidar com dor, a gente tem que lidar com a ausência da família, a gente viaja para cima e para baixo. Lógico que tem esse lado maravilhoso, a gente fazer o que gosta, né? Representar o país, viajar o mundo inteiro, são só coisas gostosas, mas a partir do momento que vira um trabalho, vira pressão, vira cobrança, e às vezes a cobrança, a pressão que os atletas profissionais sofrem, isso é desumano às vezes, chega a ser desumano, e não é porque a gente não é do futebol, porque a gente é do vôlei que a gente não sofre, a gente sofre isso também. Ainda mais vestindo a camisa da seleção. Exatamente, vesti com muito orgulho, né, durante 17 anos, camisa da seleção. Como não lembrar de Atenas, cara, que na primeira coletiva de imprensa, cheguei lá, tinha, sei lá, 50 jornalistas, e todo mundo só falava da medalha de ouro, a gente não tinha nem começado a jogar, e aí um deles falou assim, pô, mas e aí, pra vocês, se não ganhar a medalha de ouro vai ser fracasso? Pô, cara, se é uma medalha de prata é fracasso, se é uma medalha de bronze é fracasso, mas o que esperavam da gente era justamente isso, uma medalha de ouro, mas já carregar isso, né, durante muitos e muitos anos. E a cerimônia do Hall da Fama, entrar pro Hall da Fama, cara, foi simplesmente usufruir e aproveitar e desfrutar de tudo isso que a gente construiu ao longo de 20, 25 anos, quase 30 anos dedicados ao esporte. Então, um orgulho, uma honra tremenda. E como eu disse lá na cerimônia, né, poder ter enchido os meus pais de orgulho. Meus pais que me criaram, me educaram com tanto amor, com tanto carinho. Meu pai é falecido. O sonho da vida dele era me ver campeão de tudo. Ele não viu, infelizmente. Viu só nas categorias de base, mas na seleção adulta não. Mas a minha mãe, que está ainda cheia de saúde, graças a Deus, que me educa até hoje, que me dá muitas lições de liderança. Ela sempre foi a grande líder da nossa família. Se eu fui líder da seleção durante o tempo, eu devo muito à minha mãe também, por toda a inspiração e o exemplo de liderança que ela dava dentro da minha casa, pelo exemplo de integridade, de honestidade, e isso tudo eu tentei levar todos os dias na minha carreira para ser premiado, estar no Hall da Fama. Realmente não tem preço. Um orgulho muito grande que eu vou levar para a vida inteira. Ia ser eternizado, né, cara? Pô, meus filhos vão poder ir lá. Você tá lá. Meus netos, daqui a 50, 60 anos, está lá, pô, minha placa, como um cara que deu uma contribuição importante para o esporte. E que pôde representar bem o país, né? Para fechar, que eu já falei demais. Ah, mas à já vontade. Falei demais. E nem eu brinco muito lá em casa. Eu vejo minha família de militares, né? Os meus avós que deram origem ao meu nome, eles foram generais do Exército lá nos anos 30, nos anos 40. E eu brinco muito com a minha mãe, falo para todo mundo, né? Pô, graças a Deus, assim, pude honrar essa história de dedicação ao país da minha família, mas não cheguei a ser general porque não tinha nem como ser general. Mas capitão eu fui. Cheguei a ser capitão. E lutou várias guerras pelo Brasil. Exatamente, lutei várias guerras sem precisar pegar uma arma. Sem precisar agredir ninguém, podendo abraçar os meus adversários no final dos jogos e celebrando o esporte. Tem coisa melhor do que isso na vida, cara? Não tem, não. Rafael, acho que ele merece, porque o cara que é 3 vezes campeão do mundo, campeão olímpico, N títulos com a seleção brasileira, merece aqui. Hall da Fama. Valeu. Você merece uma salva de palmas, porque eu posso falar, você foi foda como atleta, um dos melhores que vi. É foda como comentarista, você é um exemplo de vida, foi um exemplo como atleta, é um exemplo de personagem, um cara que só tem coisas boas, que só traz coisas boas, Alberto. Eu fico muito feliz de ter recebido aqui. É um papo maravilhoso, um papo que eu esperei muito tempo para ter novamente a oportunidade lá em 2017, quando eu tinha uma rádio web. Procurei no WhatsApp, você me atendeu muito bem, trocamos ali algumas mensagens, e agora, um papo de quase 2 horas aqui, acho que deu para contar pelo menos um pouquinho do que foi o Nauber como jogador, que é o Nauber como comentarista. Esse personagem maravilhoso que é você, cara. Obrigado pela receptividade, espero que o pessoal goste. Eu me senti super à vontade, que cara. Bom. Falei coisas aqui que, pô, não tinha falado. Falava com as pessoas que eu sou mais íntimo. E tive a naturalidade e a tranquilidade de poder falar aqui. Fico feliz. Isso é mérito seu também, cara. Cara, adorei o papo. Isso aqui, igual eu falo, isso aqui não é uma entrevista. Isso aqui é um bate-papo entre duas pessoas, um
que eu só trago aqui quem eu realmente admiro, não vou colocar uma pessoa que eu não admiro aqui, porque para não ter essa troca. E você é um cara que realmente eu admiro, e eu saio muito mais como seu admirador por tudo que você falou aqui, pela pessoa que você é, pelo grande personagem que você é. Abraço, Naubert. Show de bola. Suas redes sociais pra galera que quiser te seguir. Naubert 12, Capitão Naubert, Naubert 12, eu nem sei, eu acho que é Capitão Naubert que tá? Twitter, Instagram, você vê que eu sou procura lá, Naubert. Você vê que eu sou ligado nisso aí. Tem o selo azul, é você? Tem selo azul, tem lá uma fotinho lá deu com um troféu na mão, outro com... Eu de comentarista. Mostrando o cabelo? Mostrando o cabelo? Não, careca tem que ter o destaque. Se acharem algum Naubert cabeludo, não é ele, é o fake. Não sou eu, exatamente. Mas é fácil de achar. Já encontrou alguns Nauberts na vida? Muito, cara. Muitos. Eu recebo recado, assim, toda hora. Eu recebia muito recado na época que eu jogava ainda. Botei o nome do meu filho, da minha filha e tal, e mandava foto de bebê, foto da criança. Maneiro. Hoje em dia, cara, vem os adolescentes, alguns adultos já. Eu recebo direto o recado, direto. É muito legal isso. Vai no Facebook, no Instagram, põe lá na Naubert, vai ver a quantidade que tem. É culpa tua. Culpa da tua mãe. Todos ali agora girando em 18, 20 anos, por causa por aí. De você. Exatamente. Por causa de você. Exatamente. Por causa de você. Mérito da minha mãe. Tua mãe, tua mãe, ela. E são chamados de Naubert, não de Naubert. Tem alguns que não, que falam assim, Naubert é você, eu sou o Naubert mesmo. Eu falei, fica à vontade. Só faça ser homenagem pra mim. É igual o Michael com o Michael, né? Exatamente. Eu tenho certeza que vocês curtiram. Se vocês chegaram até aqui, deixem um like, inscrevam-se, sigam as redes sociais do Naubert pra gente ter aqui outros papos. Semana que vem, mais 2 resenhas, assistam as resenhas anteriores a esta, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir, porque os papos são sempre nesse nível. Se você chegou aqui, agora, beijão, fique com Deus e até semana que vem. Valeu!